suspensos, né? Norberto, lateral direito, machucado. Luca, machucado, atacante. Fábio Sanches, zagueiro, machucado. Arthur, lateral esquerdo, machucado. O Léo Santos, zagueiro, veio do Corinthians faz tempo, machucado. Ô, seu Edu, mas o que tá acontecendo lá na Ponte, pô? Os caras chegam tudo bichado. Ô, mas sabe como é que é, né? Pra Ponte tem que ser complicado, senão não serve. Ô, macaca safada! Nós estamos no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, muito obrigado. Estamos no Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas, muito obrigado. Nos diversos aplicativos e também no FM, faixa estendida em 85,7 aqui de Campinas e também 85,3 lá em Ribeirão Preto. Sim, alô Ribeirão! Aquele abraço para vocês e também no AM, daquele radinho AM gostoso, aquele chiado tradicional, para quem é do rádio, a moda antiga, a outra geração, né? Que a gente ficava com aquele chiadinho, ficava procurando a onda para ver se continuava ouvindo o rádio, né? AM 1170 e também lá em Ribeirão Preto, AM também 1270, é isso aí. Meus amigos, na história, deixa eu pegar aqui os meus apontamentos. Atenção, Gilberto Sufi, na história foram 21 confrontos entre Ponte e Bahia. 4 vitórias da Ponte, olha que coisa, hein? 4 vitórias da Ponte, 11 vitórias do Bahia e 6 empates. Vamos ao último confronto entre Ponte e Bahia, o que foi que aconteceu? Deixa eu pegar aqui, tá aqui, achei. Foi em 2017, de triste lembrança, Campeonato Brasileiro e a Ponte foi rebaixada. O Bahia ganhou de 2-0 lá em Salvador. A Ponte já na zona de rebaixamento era a 13ª rodada do segundo turno. Então nós estamos aí já caminhando para a reta final, né? Porque são 19 rodadas no primeiro, 19 no segundo. Aqui 13ª, repito, no segundo turno. E depois faltavam mais 6 rodadas. E a Ponte, com a derrota, 18ª colocada a 35 pontos, né? O técnico da Ponte, quem que era? Era Eduardo Batista. E o técnico Bahia, Paulo César Carpegiani, tá? E aconteceu um fato que, olha, vou falar pra você, que azar do menino. Vocês se lembram de John Kleber? John Kleber, atacante da base. Era a estreia dele. E no intervalo, Eduardo Batista tira Maranhão e coloca John Kleber. Salvador, 2017. E o menino entra 18 anos e o Bahia tinha um goleiro chamado Jean, que por sinal o pai dele foi goleiro do Guarani. O Jean, 2002, 2003, né? Aquele derby do Rirena, que ele marcou 3 gols, era o Rirena que estava no gol, o Jean que estava no gol do Guarani. E depois o Jean saiu da Ponte e saiu do Guarani e foi para a Ponte em 2006. E o que que acontece? Esse menino aí, esse goleiro Jean, né? Com 13 minutos do segundo tempo, o John Kleber ele levou um drible do goleiro Jean, ele torceu o joelho e saiu. O Jean dominava com a bola com os pés, o goleiro do Bahia, e o John Kleber foi louco em cima dele, pegou, deu um corte, e nesse corte ele sentiu o joelho. Com 13 minutos, ele saiu de jogo. Senhores, foi a única participação de John Kleber. Sumiu do mapa. Esse menino, pra vocês terem uma ideia, ele marcou 39 gols em 34 jogos, somando o Sub-17 e o Sub-20 da Ponte. Era um moleque muito famoso. A expectativa enorme para ver John Kleber jogar. E o cara fica 13 minutos em campo e sofre essa cirurgia depois do joelho, né? A Ponte tinha nessa época Emerson Sheik, né? Mas não jogou, estava suspenso, tinha 39 anos, até que foi uma participação razoável de Emerson Sheik, né? E nesse jogo, o Aranha, goleiro, completou 203 jogos e passou a ser o segundo goleiro que mais atuou pela Ponte. O Aranha ficou até o final, chegou a completar 209. Aí a Ponte renovou o contrato do Aranha, só que quando chegou em 2018, descobriram que o salário dele não ia dar. Não vai dar certo. Foi aí que começa a era do Ivan. Ivan começou em 2018. Estreou lá num joguinho de 2016 contra o Coritiba
entrou no finalzinho, inclusive do próprio lugar do Aranha, mas 2018, 2017, o Ivan não jogou. Então, final 2017, Ponte rebaixada, a Ponte renova com a Aranha, vira 2018, não vai dar. Aí, rescindiram o contrato do Aranha, rescindiram ou não? Enfim, o Aranha terminou sua participação, começa o Ivan, até que teve aquele jogo contra o Corinthians, no Pacaembu, e aí a Ponte ganhou de 1-0 e o Ivan acabou defendendo um pênalti, né? Gol do Saraiva, do Labareda, que fez o gol, tá? E aí o Aranha entrou na justiça, porque tinha o contrato, e a Ponte fez um acordo, não sei se está pagando, o acordo prevalece até hoje, porque são longas parcelas, mais um pepino, mais um problema para a Ponte. Na base assim, você quer ver uns 20 mil reais que a Ponte paga para o Aranha por mês. Repito, não sei como é que está essa situação, tá? Mas ficou isso acordado. Esse foi o último confronto entre Bahia e Ponte, tá bom? É isso aí. Meus amigos, vamos lá, Gilberto Sufi. Autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada. 21h30, o amigo Batista narra Bahia e Ponte. Ponte Preta, desbravado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Preta e flamante, Ponte Preta emoção, Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é o majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, na derrota e na vitória. Amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra, Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra, Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Aê, grande Sufi! Não é nada, não prometo falar revólver na mão de macaco, tá bom, Sufi? Você foi muito bem, hein? Alô, Gilberto Sufi, alô, o meu amigo Danilo Capucci, também aqui no estúdio. Boa noite a você, meu amigo, seja bem-vindo à nossa técnica Bandeirantes. O nosso WhatsApp é o 97102 1493. Eu, quando ouço por aí as emissoras de rádio, o pessoal fala o número do WhatsApp, fala muito rápido, não sei como é que vocês peguem. Não, tem que ser com slow motion. 97102 1493 e muito obrigado. Grande amiga do Pero, olha nós aqui outra vez. Muito. Alô, Pereirinha da Padre Anchieta, meu amigo. Muito gentil, como sempre. Muito obrigado, meu amigo. Deixa eu ver o que mais aqui. Olha, pode mandar, hein? O primeiro que mandar agora, eu vou falar. O palpite, manda o seu palpite. Pode falar da macaquinha, mas cuidado, pelo amor de Deus. A fase não tá nada favorável, né? Vamos lá. 97102 1493. Alô, Tony Matando, meu pole position. Sempre positivo. O Macaca vence por 1-0, hein? Muito obrigado. Segura. Já o Tigrão, porque é o seguinte. Eu falei do John Kleber naquele último jogo, aquele último confronto entre Bahia e Ponte, em 2017, lá em Salvador, que com 13 minutos do segundo tempo ele se machucou, então nunca mais jogou na Ponte. Que fim deu o John Kleber? Da Ponte, ele foi para o Corinthians em 2019. Ele fez 8 jogos na base do Corinthians. Ele ainda pertence ao Corinthians. E o Corinthians emprestou John Kleber para o Rio Branco de Paranaguá, lá no Paraná. E ele fez, esse ano, 5 jogos pelo Rio Branco de Paranaguá, né? No Campeonato Paranaense. É a última notícia de John Kleber. Você vê que um futuro promissor, menino arrebentava na base da Ponte e estreia contra o Bahia, colocado no segundo tempo, né? Entra no intervalo, entra para o segundo tempo
E aí, com 13 minutos, se machuca e cadê João Kleber? Mas que coisa incrível, coisas do mundo da bola. E tem um tabuzinho aqui também para contar. Qual foi a última vez que a Ponte ganhou do Bahia? Lá em Salvador, 25 de outubro de 2000. Era a Copa João Avelange. Portanto, há 22 anos que a Ponte não ganha lá do Bahia. O treneiro Nelsinho Batista, né? A Ponte com o Adriano Basso, Daniel, lateral direito, depois foi para o Corinthians. Alex, revelação da Ponte. Ronaldão, que veio do Coritiba para a Ponte, encerrou a carreira na Ponte. Ronaldão, tetracampeão do mundo com a seleção 94, Estados Unidos. Bicampeão pelo São Paulo Mundial Interclubes e bicampeão brasileiro. Esse é o Ronaldão, que mora, inclusive, aqui em Campinas, né? Deixa eu ver o que mais. E Clodoaldo um volante. Deixa eu ver, Roberto, volante, revelado pela Ponte, Mineiro, né? Quanta glória, do Rio Branco para o Guarani, voltou para o Rio Branco, e aí o Eberlin contratou na época na Ponte, chegou à seleção como jogador da Ponte, Marco Aurélio Jacozinho, aquele que fez aquele golaço contra o Atlético Mineiro, ainda no campo da Ponte, que mereceu uma placa, né? E marcou o gol olímpico contra o Santos na Vila no ano de 2000. Dionísio, né? Que era volante, quebrava o galho de lateral também, revelado na base. Claudinho, do gol de 97 contra o Náutico, mora no Paraná, outro dia aqui nos concedeu uma entrevista. E depois entrou Adriano Ferreira e Hernani. Esse Hernani, ele veio da Portuguesa, né? E aí o Jorge Wagner, 1-0 Bahia, Claudinho empatou. E aí o Hernando fez o gol da vitória, 28 do segundo tempo. Tá, o Bahia, repito, o técnico Evaristo Macedo, uma lenda no Bahia. Esse jogo aqui, 2-1 Ponte lá contra o Bahia, lá, a vitória da Ponte, foi depois que a Ponte meteu 5-1 do Palmeiras aqui. Foi a maior goleada que a Ponte impôs sobre o Palmeiras, 5-1, ano de 2000. Meteu 5-1 no Palmeiras, foi para Salvador, ganhou 2-1 do Bahia, entendeu? E a Ponte jogou desfalcada. O volante Fabinho, revelado na Ponte, não jogou. Piá, não jogou. O Washington, a mega massa, grande artilheiro, também não jogou. Estavam suspensos Fabinho, Piá e o Washington. Naquela época, em 2000, Copa João Avelange, você tomava 5 cartões e ficava suspenso. Hoje é 3. 5 cartões naquela época suspenso, tá bom? Também não jogou o zagueiro André Santos, que foi expulso contra o Palmeiras, o lateral esquerdo Wagner, não me lembro dele, nas minhas anotações aqui, tá? E a Ponte, ela foi com um time chamado de Expressinho, e o Bahia jogou completo, tá? Então, realmente foi uma vitória sensacional. E na sequência, tinha o derby, que foi disputado no Brinco. Estávamos em outubro de 2000, ano de 2000. E aí, sabe aquele fiscal, me lembro, eu falei pra você, né, o Sufi, aquela modalidade esportiva, 4 com patrão, né? O cara tá no remo assim, fica 4, 7 remando e o cara fica na ponta, só dando parpita. Vai lá, rema mais! Tá? É assim que é Gil Kleber, que acaba de chegar, já nos posicionando aqui na câmera, certo? Ô Gil, bacana você, viu? Boa noite, seja bem-vindo. Bom, aí na sequência teve o derby e foi no Brinco de Ouro, foi no dia 2 de novembro de 2000, foi um finados. E o Guarani ganhou de virada 2-1, Washington 1-0, depois o Luiz Fernando Martinez empatou e o Fumagalli fez o gol da vitória com Greg Zorzin no gol do Guarani, tá bom? E esse ano de 2000, para vocês terem uma ideia, isso era Campeonato Brasileiro. Foi aquele ano que a Ponte ficou mano a mano. A Ponte se classificou, os 8 primeiros se classificavam e a Ponte pegou o Grêmio. O Grêmio no mata-mata, primeiro jogo em Porto Alegre. 1-0 para o Grêmio. Gol de Ronaldinho Gaúcho cobrando falta. 1-0 o Grêmio. Aí teve o jogo da volta. Moisés Lucarelli, porque a Ponte tinha campanha melhor. E a Ponte vencia 2-0, gols de Macedo e Hernani. E aí o Zinho, aquele Zinho que fez muito sucesso no Palmeiras, no Flamengo e tal, ganhou um monte de título, ele faz um gol para o Grêmio. Conclusão, regulamento da época. 1-0 o Grêmio lá, 2-1 para a Ponte aqui. Campanha melhora da Ponte, mas acontece que o gol fora justamente porque o Grêmio fez um gol no Majestoso, enquanto que a Ponte não marcou em Porto Alegre. Por esse fator, simples assim, a Ponte foi eliminada do Campeonato Brasileiro de 2000, chamado de Copa João Avelange. Meus amigos, agora 20h18. Pode mandar o seu WhatsApp, hein? 97102-1493, hein?
Já tomou o caldo? Ah, Máxima! Hoje eu consegui estacionar na padoca. Eu tomei aquele caldo, muito bom. Grande Mar, um beijo pra você, viu? Boa noite, Edu. Esse time aí 2000 era bom. Sim, eu também acho, hein? E vocês reclamavam, hein? Vocês reclamavam. Ah, e o tempo que a Macaca era vice. Tá vendo? Vocês eram felizes e não sabia. Um rápido intervalo já. Mestre Tigrão no Concentração. Repetido agora, pulou. 20 e 19. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Edu Pinheiro. Alô, Pedro Zulo, meu querido primo, sensacional Pedrinho. Pedro Zulo, olha a grande revelação da família. Esse menino brilhando lá no Jardim Aurélia, que é a terra de Tigrão. Foi a terra de Tigrão. Abriu um supermercado lá, tá em vento em popa. Pedrinho, em grande. Olha, foi a sensação da família nessa época de Covid. Pedrão, sensacional, um beijo no seu coração, viu, Pedro? Alô, meu grande amigo Marcelo Rini, um abraço pra você também. Olha lá, que maravilha. Outro pra você, Pedro, querido. É isso aí, nosso WhatsApp bombando aqui. Alô, Edu, estamos ligados aqui na Band. Atenção, pessoal do Campo Belo, o Adriano, a Leia, a Adriele e o João Lucas. Um grande abraço a vocês e muito obrigado. Olha, segundo tempo de Brusque e Tombense, 0-0, hein? 0-0 e atenção, amigo Tigrão e amigo CH, vocês vão entrar já. Eu fiz um levantamento hoje rapidamente. Até agora, no Campeonato Brasileiro da Série B, foram realizados 76 jogos. 76 jogos! 7,5. 31 empates. É absurdamente incrível o número de empates na Série B. Ou seja, 40% dos resultados até agora na B, empate. E 9 apenas resultados de vitória de visitantes. Apenas 9 resultados de vitória de visitante, tá bom? É isso aí. É a Série B realmente que está num nível que deixa muito a desejar. Está ou não está? Amigo Tigrão, seja bem-vindo. Um grande abraço, Tigrão. Alô, Edu. Um abraço para você, um abraço para os amigos do Concentração. A Série B não pegou no breu ainda, né? Você pega aqui, por exemplo, os números de Bahia e Ponte. A Ponte tem 8 pontos, o Bahia tem 13. Isso tudo em 7 rodadas. Então a diferença é grande na pontuação. Aí o Bahia já fez 9 gols. A Ponte fez 3. O Bahia sofreu 3, portanto, uma das melhores defesas, se não a melhor do campeonato. E a Ponte tem uma boa defesa também, sofreu apenas 4. O problema da Ponte não é tomar, pelo menos até a 7ª rodada, e sim não fazer. Por isso que o saldo de gols da Ponte é de -1, enquanto que o saldo de gols do Bahia é 6 positivo, e em 7 jogos, como eu disse, a Ponte conquistou 2 vitórias. E isso garante a Ponte estar fora da zona de rebaixamento até o final da rodada, aconteça o que aconteça.
por causa dessas 2 vitórias, que tem muito time aí entre a Ponte e a zona de rebaixamento, 3 pelo menos, 2 ou 3, que estão com os mesmos 8 pontos, mas uma vitória apenas. Então essas 2 vitórias da Ponte foram importantíssimas. E, obviamente, esse número de vitórias é o primeiro critério de desempate para qualquer uma das pontas da tabela, seja para uma aferição de rebaixamento, seja para uma promoção em termos de acesso. Então, é bom que a Ponte resolva, e a gente sabe de todas as dificuldades, mas que consiga resolver esse seu problema sério de fazer gols, de não fazer gols. É isso, Edu. É difícil, o campeonato realmente não pegou no breu ainda, mas você já vê algumas equipes já se distanciando, pegando rapidamente, dentro do tema proposto por você, a classificação. Você vai observar que o líder, né, já tem 16 pontos. É bastante coisa, é muita coisa. E isso faz, evidentemente, com que aqueles que estão atrás se preocupem ainda um pouco mais. Se preocupem muito mais. Por quê? Porque quem tem pretensão de subir e ver quem está na frente voar, claro que começa a ver a sua missão muito mais complicada. O líder, e com 7 jogos, é o Cruzeiro, 16 pontos. O Cruzeiro tem um saldo de 4, portanto, um saldo pior do que o Bahia. Porém, né, com um saldo que é pior, o Cruzeiro tem uma vitória a mais. Já ganhou 5 vezes. Então, começam a aparecer aí as diferenças. Para chegar no G4, tem que ganhar jogos. Cruzeiro, olha o G4 aqui, 5 vitórias. Sport, 4 vitórias. Vasco, o que tem menos vitórias, 3. Mas em compensação empatou uma barbaridade e não perdeu ainda. O Vasco já tem 5 empates, mas não perdeu nenhuma. É o único invicto da competição. E o Bahia, que está no G4 com 7 jogos, 4 vitórias. Então não tem jeito. Sequência muito grande de empates, a equipe anda de lado. Essa sequência faz com que o clube ande de lado. Uma vitória leva, como você dizia ontem, no jogo aberto, no nosso pós-jogo, você dizia, com 2 vitórias o cidadão sai do inferno e vai para o céu. E é verdade. Imagine você, a Ponte, com 8, se ganha 2 seguidas, ela vai a 14. Já tem a pontuação de terceiro colocado hoje. Claro que quem está na frente também vai ganhar, mas ainda é muito cedo para aferir. E o que me preocupa muito mais, Edu, encerrando essa minha primeira participação, num campeonato que ainda não pegou no breu, você tem razão, o nível ainda é ruim, mas o que me preocupa hoje, na jornada da Ponte, e falando então diretamente da Ponte, não é nem a pontuação, nem a classificação, nem o saldo de gols, nem o número de vitórias, que não é dos piores, a Ponte já ganhou 2, mas o que me preocupa é um negócio chamado desempenho. Não dá para conviver, para o torcedor da Ponte conviver pacificamente com uma partida de 90 minutos como o derby sem chutar uma bola no gol. Não dá para ele aceitar uma derrota em casa para o Novo Horizontino chutando um traque, um pum de véia contra o gol do Novo Horizontino em 90 minutos. Esse desempenho preocupa. A Ponte tem uma cozinha razoavelmente bem arrumada, mas do meio campo para frente, sem meia, sem o Luca, sem atacante, sem cara que bote a pinóia para dentro, é um sacrilégio, Edu. E eu levantei um negócio hoje, não sei se você estava acompanhando, de que quem jogar 6 partidas, 6, na Série B, jogar assim, Isso. entrando em campo 30 segundos, já jogou. Sim. Não pode se transferir para nenhuma equipe da Série B nesse ano.
E aí, quantas partidas já jogou o Luca? 5. 5. Isso. Quantas partidas já jogou o Norberto? 5. Bom, então, eu estou aqui com, como diria e como diz ainda o Silvio Luiz, eu estou aqui com os pelos em pé, Edu. Mas são 6 ou são 7? O limite, Tigrão, são 7, né? 6. 6. Ah, 6. é 6. Mudou. 6. Se jogar 6, está fora. Não pode se transferir. E aí o Norberto termina inteiro. Eu não estou insinuando nada aqui, eu só estou preocupado. Aliás, eu estou insinuando e dando publicidade à minha preocupação. Ele terminou normal o jogo contra o Novo Horizontino. Normal. E aí, machucado. Não foi para o jogo. Não veio para o jogo, para a Bahia. Não, nem viajou. Mas o que é que ele tem? Caspa no joelho, unha encravada, cílios fora do lugar. O que é que ele tem? Hemorroidas. Eu não sei o que que tem o Norberto. O Luca foi divulgado, joelho inchado. 5 jogos. Você percebeu que na Ponte só estão se machucando aqueles que chamam a atenção? Em Chaporã é difícil machucar. Olha, Josiel não se machuca nunca, mas não vai nem para o banco. Ninguém quer. Eu digo para contratar agora, pode amanhã ou depois evoluir muito, é um garoto ainda, com todo o respeito, mas eu digo a fase atual, né? Ninguém quer. Agora, jogadores que tiveram um mínimo de destaque, não jogam a sexta. É coincidência? Eu rezo para que seja só coincidência, mas estou muito preocupado e tomara que a minha preocupação não tenha nenhum fundamento, não tenha nenhuma razão de ser e que possamos ver Norberto e Luca ajudando a Ponte na próxima partida, Edu. Muito bem, grande mestre Trigão, hein? Sensacional o seu levantamento aí. Olha, daqui a pouco o CH participando também, o amigo Batista vai participar, porque amanhã... Sim! Amanhã, senhor Batista, é aniversário do seu Sérgio Carnielli. Viu? 21 de maio, amanhã. E parece que essa semana ele foi alvo de um comentário de Vossa Senhoria no seu programa Os Donos da Bola. Já você fala, porque em 2003, mais 2 historinhas, Ponte Bahia, 2003, hein? Você se lembra que em 2003, por todo o ano 2003, o técnico da Ponte foi Abel Braga. Ponte definida. E atenção, fica para depois 2003, ponte definida. Deixa eu pegar aqui meu papel, você entendeu? No cacoete do rádio, eu tenho que obedecer a hierarquia. Ponte definida! Vamos lá, senhor Batista! Kaique França, 12. Bernardo, número 13. Bernardo está substituindo o Norberto, que teve dores musculares na coxa. Esse é o problema do Norberto. E o Bernardo vai substituí-lo com a camisa número 13. Tiago Oliveira, 3. Fabrício, capitão da Macaca, 4. E Jean Carlos, número 6. 32 para Fraga, primeiro volante. Segundo volante, Leonaldi, número 5. Terceiro volante, Ramon Carvalho, número 40. E no ataque, Echaporã, 29. Matheus Anjos, como falso 9, 55. E Danilo Gomes, número 9. Repetindo, Kaique França, 12, Bernardo, 13, Tiago Oliveira, 3, Fabrício, 4 e Jean Carlos, 26. 32 para Fraga, Leonaldi, 5, Ramon Carvalho, 40. Echaporã, 29. 25 para Matheus Anjos e 9 para Danilo Gomes. Banco de reservas, Luan, 30, 16 Ramires, 9 para Marco Júnior, 20 Fecim, 22 Igor Formiga,
23, Gabriel Venâncio. 25, Douglas Mendes, o DG. 27, Victor Luiz. E 34 para Luiz Fernando. Time do Bahia também já está definido. Anote aí, Edu Pinheiro. O time do Bahia para enfrentar a Macaca, 21h30. Danilo Fernandes, número 1. Douglas Borel, número 2. Inácio, número 4. Luiz Otávio, número 3. E pela lateral esquerda, Luiz Henrique, 6. Patrick, 45, é o primeiro volante. Rezende, segundo volante, 5. E o Arley, ou Varley, com W e Y, camisa 99, completando o meio-campo. E no ataque, Marco Antônio, número 7. Davó, número 88. E Rildo, camisa número 37. Danilo Fernandes, Douglas Borel, Inácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique. Patrick, Rezende e Varley, Marco Antônio, Davó e Rildo. No banco de reservas, o técnico Guto Ferreira terá à sua disposição 12 para César, 25 Jonathan, 53 Didi, 38 Zé Vitor, 44 Gabriel Xavier, 54 Djalma, 17 Emerson Santos, 75 Falcão, 47 Gregory, 29 Jacaré, 57 Ronaldo e 22 Everton. Para este jogo, temos aqui a arbitragem. Árbitro de campo, Denis da Silva Ribeiro Serafim. Auxiliares, Pedro Jorge Santos de Araújo e Rondinelli dos Santos Tavares, trio aragoano. Árbitro de vídeo, Patrici Wallace Correia Maia, do Rio de Janeiro. Portanto, tá aí, time da Ponte, time do Bahia, todo mundo escalado e também o trio de arbitragem para apitar o espetáculo, Edu Pinheiro. Ok, deixa eu ver uma coisa tal. Incluindo esse Rildo, antes que me pergunte, esse Rildo aí do Bahia não é aquele Rildo que jogou na Ponte, 2 passagens, que foi pro Santos, que voltou, foi pro Corinthians. Aquele Rildo da Ponte está no São Caetano. Esse Rildo aí tá com 33 anos. Esse Rildo que jogou na Ponte, tá? Ele está no São Caetano agora, tá? Deixa eu ver, o banco aqui, Bruno Menezes, que a Ponte contratou, veio da base do Palmeiras, não está no banco, não apareceu ainda. O Fabinho está machucado, que veio da Ucrânia. O Dodô, Douglas Martins da Silva, 24 anos, veio do Nova Venécia, lá do Espírito Santo também. Não se encontra nem no banco, não apareceu nem no banco até agora, desde que chegou. Deixa eu ver aqui o que é mais. O Stefano também é um meia que veio do Retrô Futebol Clube. Deixa eu ver o que é mais aqui. Os demais, né? Se não estrearam, se alguém não estreou, pelo menos no banco ficou. Pelo menos no banco ficou, tá bom? Vamos lá, eu sigo com você então, meu caro CH. As suas considerações dessa escalação da Ponte: Kaique França, Bernardo na lateral direita, Thiaguinho, zagueiro, juntamente com o Fabrício, que é o capitão, e Jean Carlos é o lateral esquerdo, Fraga, Leonaldi e Ramon Carvalho, a meiuca na frente, Chaporã, Matheus Anjos improvisado e o Danilo Gomes. Lembrando que o Amaral está suspenso, o Alisson está suspenso, Norberto, lateral direito, Luca, atacante, o Fábio Sanches, o Arthur e o Léo Santos, que veio do Corinthians, faz tempo que não apareceu na fita, eles estão machucados. Oi, CH, boa noite, um grande abraço. Oi, Edu, um grande abraço a você, um abraço especial ao ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Ele escolheu umas peças aqui que eu não consigo concordar, né? Ele não tem tanta opção assim, mas toda vez que ele escala o Fabrício, eu olho para os céus e desejo e peço, né, a Deus que olhe pela Ponte, porque é um jogador. Você viu o que aconteceu contra o Novo Horizontino. O Fabrício, além de estar escalado, é capitão do time. Veja só você. Aparece o Fraga no lugar do Amaral no meu campo, e eu estou vendo o Marco Júnior no banco de reservas.
Será que o Fraga é mais jogador que o Marco Júnior? O jogo vai dizer para a gente. E Matheus Anjos como falso 9. Aí é difícil, né, Edu? Aí é difícil concordar, apesar de toda a dificuldade do elenco curto e sem qualidade. Se ele jogar bem, vai ser uma grande surpresa. Então, ao longo desses últimos dias, a gente debateu, conversou, discutiu, analisou, e o Bahia é o favorito para o jogo. Qualquer coisa que aconteça fora da vitória do Bahia, na minha modesta opinião, será surpresa. O futebol, às vezes, apresenta o imponderável, né? De repente, ele entra em campo e ajuda a Ponte. De repente, a Ponte marca pra caramba e o Bahia não consegue, ofensivamente, fazer gol no Kaique França. Pode acontecer. Só 2 dados importantes que eu acho que são importantes neste campeonato. O Bahia, nessa Série B, tem 100% de aproveitamento em jogos na Fonte Nova. E é o segundo, né? É a segunda melhor defesa, com 3 gols. E tem no seu hall aí de jogadores importantes esse Rildo, que não é aquele que na última partida em casa fez 2 gols. Enfim, de qualquer maneira, é um Bahia muito forte e a Ponte vai ter que produzir um futebol que até agora na Série B a gente não viu. Eu estou falando ofensivamente, né? Defensivamente a gente viu algumas partidas interessantes, onde a Ponte suportou bem a pressão do adversário, mas o jogo de hoje, com essas escolhas, Fabrício, Fraga e Matheus Anjos, eu acho bem difícil que a Ponte possa conseguir aí qualquer tipo de resultado positivo, Edu. E para você, Tigrão, repetindo aqui, Kaique França, Bernardo, Thiago Oliveira, Fabrício Dornelas, que é o capitão, Jean Carlos na lateral esquerda, Fraga, Leonardo e Ramon Carvalho, Echaporã, Matheus Anjos e Danilo Gomes no banco. O goleiro Luan, tem o Ramires, tem o Fecim, tem o Marco Júnior, tem o Formiga na lateral direita, né? Formiga para a lateral direita, tem o Gabriel Venâncio, tem o DG, que é o Douglas Mendes, menino da base, zagueiro, tem o Victor Luiz e o Luiz Fernando Tigrão. Edu, a gente não tem a possibilidade de acompanhar os treinamentos, né? Então, de repente o cara treinou bem, esse Fraga aí arrebentou, foi até chamado lá de novo Vanderlei Paiva, entendeu? É difícil, mas por a gente não conhecer o jogador, por a Ponte ter contratado muitos jogadores desconhecidos, eu acho, por exemplo, que tinha uma opção, sim, do Marco Júnior, tinha uma opção do Moisés Ribeiro, que nem viajou, o Batista estava bem informado, já dava essa de letra aí na hora do almoço, lá no nosso Os Donos da Bola. Você quer ver uma outra opção legal que eu gosto e pode acontecer no jogo de hoje? E se acontecer, você vai dizer, pô, o Tigrão estava antenado. O Igor Formiga, aí como segundo volante, vai muito bem. Ele é um jogador rápido, um jogador que chega à frente e que tem um cacuete, como você gosta de dizer, de marcador. Mas eu não posso criticar o treinador. Eu faria diferente. Mas ele que é o cara que está vendo os treinamentos, que está olhando no olho dos jogadores, né? Eu não concordo com o Fabrício. Eu daria uma oportunidade nesse jogo para o menino da base, o Douglas Mendes, o DG. Mas e aí? Põe o DG com a Fonte Nova cuspindo gente pelo ladrão. E o moleque entra e a Ponte pega um bicho. Né? Toma um resultado muito ruim. Aí vai queimar uma joia. Bom, mas uma hora vai ter que pôr o cara para jogar, velho. Porque o Fabrício, a gente já viu tudo que não gostaria de ter visto. Que me perdoe o Fabrício, que é um cara corretíssimo, com uma carreira muito, muito bem sucedida, de Palmeiras, de Flamengo, jogou no Guarani, jogou em tantas outras equipes no exterior, no Cruzeiro, né? Mas o Fabrício tocou de lado e embalou e botou o pé direito no acelerador, ele fica, um jogador muito lento, né? Então é uma contestação que a gente faz. E aí você vai para o ataque. O Echaporã até agora, infelizmente, não preencheu a expectativa que a gente tinha. O Danilo Gomes também não, mas está um ponto acima, um ponto mais com relação ao Echaporã. E o Matheus Anjos, a gente tem essa informação de que
o departamento de fisiologia, de educação física da Ponte fizeram, os dois departamentos, um trabalho especial com ele para aumentar a explosão muscular, a velocidade, a mobilidade, porque ele andava muito macambúzio, né? Muito tocando de lado, muito procurando onde é que tinha sombra já no campo e ficava por ali. E ele é um bom jogador. Eu elogiei quando a Ponte contratou o Matheus Anjos. Eu vi boas atuações dele com a camisa do Botafogo de Ribeirão, com a camisa, poucas, mas vi do Atlético Paranaense, do Guarani Futebol Clube. Eu vi. Agora, na Ponte, infelizmente, a torcida não aguenta mais. Como meia não vai como falso 9, fica falso demais. Então, as chances da Ponte são parcas, minúsculas, quase inexistentes. Mas isso é agora, né? Agora nós estamos falando aqui às 8h44, 20h44 pelo meu aqui, né? Agora, a hora que a bola rolar, tudo pode mudar. Mas a teoria nem sempre é contrariada na prática. E na prática, o jogo é todo ele para o Bahia. Um empate aqui a favor da Ponte é um grande negócio. Então eu contesto, sim, algumas figuras, alguns componentes do time que começa o jogo. Mas não dá para a gente, com as informações que chegam, contestar de uma maneira mais profunda, com um pouco mais de detalhe. Agora, durante o jogo, dá. Durante o jogo, nós vamos falar, peraí, será que esse cara jogando isso daí treinou melhor do que o Marco Júnior? Falando do Fraga. O Fabrício, olha lá o Fabrício, de novo, né? Olha lá o Matheus Anjos, pega, dá uma encebada na bola, dá uma champuzada e toca para trás. Então, eu espero não ver isso, eu não quero ter nenhum excesso de pessimismo aqui, estou com uma expectativa até de que a Ponte consiga nos surpreender a todos, mas é um jogo terrível, por dois aspectos. Pela fragilidade em geral da Ponte, e também, e fundamentalmente, por os desfalques importantes, né? É complicado, porque você já tem um elenco curto em termos de qualidade, grande em termos de quantidade, e aí você perde 3 jogadores que estão entre os 4 melhores. Você perde o Amaral, né? Você perde o Norberto e você perde o Luca para uma mesma partida. E ainda perde o Alisson, que tem entrado bem. É muito difícil, Edu. Mas, antes da bola rolar, qualquer um é o rei da bola. Depois que ela rola, muita gente quebra a cara. Eu espero que eu quebre a cara hoje e que a Ponte me desminta. Essa é a minha torcida. Olha, tem aqui o ouvinte, é o Wilson Rocha. Wilson Rocha pergunta, Edu, cadê aquele atacante que veio lá do time do Rocha, lá de Minas Gerais, estava Atlético? Esse atacante é o Douglas Santos. O Douglas Santos ficou no banco no derby, ele ficou no banco contra o CRB e ele entrou contra o Novo Horizontino. Ele saiu no intervalo. Pra você ter uma ideia, ele saiu do intervalo e nem relacionado para o jogo de hoje ele foi. Acho que vai aguardar mais um pouquinho, tá bom? Já o amigo Batista, para encerrar o Concentração aqui, gol do Brusque, hein? Gol do Brusque 1, Tombense 0. O que acontece? Um golzinho que você marca, como um está colado com o outro, o Brusque saiu de lá de baixo, ultrapassa o Guarani, ultrapassa a Ponte, é 7º nesse momento, e a Ponte é 13ª com 8, o Guarani desce mais uma posição, 18º com 8, tá? Só com 8 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equipes estão com 8. A Ponte também. Então a Ponte é o seguinte, ela tem 8, 2 vitórias e saldo negativo de 1. Se a Ponte for tomando o gol, à medida que ela for tomando o gol, ela vai no saldo, abaixando na classificação também. Vai perdendo pro Náutico, pro Londrina e assim vai, né? Isso, evidentemente, me desculpe aí o lado negativo. Só um exemplo, entendeu? Se tomar gol, vai abaixar. Os outros serão ultrapassar a Ponte, tá bom? Meu amigo Batista, eu disse aqui, então, amanhã, aniversário do Sérgio Carnielli. E qual é o buchicho da semana envolvendo aí o ex-presidente da Ponte, hein, Batistão? Edu, eu estive lá naquele evento que, aliás, foi apresentado por você,
Você foi um mestre de cerimônias. Eu estou lendo um livro do Morris West, chamado Mestre de Cerimônias. Não diga. É um livro extraordinário, né? Morris West escreveu obras fantásticas e eu não conhecia esse livro dele. Estou lendo lá. Batista, Oi. esse cara aí, mas não, ele não veste nem a botina no Edu, esse mestre desse livro aí. Não, o que é isso? Pelo amor de Deus. O senhor não sabe como foi criado, né? Mas o cara é o escritor do livro, entendeu? Sou mais o livro, sou não mais é o livro. ele o mestre de é cerimônias. isso? Morris West. É. Mas é o seguinte, naquele evento, você viu lá, né? Até você mesmo anunciou, quem representou a Ponte Preta foi o vice-presidente Nenê Tonholo. O Marco Eberlin, que é o presidente, não pôde comparecer por causa de outros compromissos inadiáveis e anteriormente assumidos. Nenê Tonholo representou a Ponte Preta. Eu estava ali, converso para cá, conversa para lá, sabe como é que funciona? Eu Você reparei vai- exatamente. É assim, né? Tem que aproveitar, né? Viu o senhor que estava sassaricando pela direita, pela esquerda, Sim, né? você estava lá só urubu observando, né? E aí, nessa conversa que eu tive com o Nenê Tonholo, ele me revelou que a Ponte Preta foi notificada de uma ação do ex-presidente Sérgio Carnielli, dando conta da cobrança via judicial de 80 milhões de reais. Não tem acesso, está correndo um segredo de justiça, mas a dívida que a Ponte tem com o ex-presidente Sérgio Carnielli é uma dívida que está escriturada, ela está no balancete, está no balanço do clube. Até achei estranho o valor, né, 80 milhões, porque você se lembra aqui, comentamos tantas vezes que a dívida passava de 120 milhões, chegaram a falar em 120, 100, 120 milhões. E aí a ação, segundo o Nenê Tonholo, vice-presidente da Ponte, é na ordem de 80 milhões de reais. Então, foi exatamente lá naquele evento, um evento importante, um evento contra o racismo. Futebol, sim, racismo, não. Várias autoridades estiveram presentes, o prefeito de Campinas, Dário Saad, o secretário municipal de esportes, o Fernando Vani, esteve presente. Lá estava o Ronaldão, tetracampeão do mundo, bicampeão do mundo com o São Paulo, tetra com a seleção brasileira, jogou na Ponte Preta, Monga estava lá também, enfim. Marquinhos várias Chedi. autoridades. Marco Chedi, Presidente do Red Bull, né? Ex-presidente da Câmara, ex-deputado. Marquinhos Chedi tá bem, hein? Tá bem, né, Batistão? Tá bem. tá bem, você viu? Ele tá bem fininho, assim. Tá com fininho. Tá falando assim, falando sem ser pastoso, né? Sem ser Porque- pastoso, tá tomando falando Red bem, Bull. tá bem articulado. e tal. Nossa, o Red Bull toma toda hora. E lá esteve representando o Guarani Ricardo Moisés. Ricardo Moisés, conversei com ele também, e foi nesse evento que depois na rádio eu falei, porque estava todo mundo falando que Humberto Louser já tinha sido contratado e etc. Conversei lá com o Ricardo Moisés e ele falou, não tem nada disso, Humberto Louser nem foi consultado. Não existe nada com relação a Humberto Louser. O Guarani não tem treinador, quem vai dirigir o time na partida lá em Manaus será o Benhur Moreira. Mas não me falou nada do Marcelo Chamusca. Ele, como uma raposa felpuda, né, como falava o Vadão, ele segurou essa informação porque estava em tratativas com o Marcelo Chamusca, que depois, no dia seguinte, já foi anunciado pela assessoria de imprensa do Guarani como novo treinador. Mas consegui pegar a informação do Humberto Louser. E do Nenê Tonholo peguei essa informação, aí foi repercutido aí através da imprensa, o site carlosbatista.com.br, matéria do Júlio Nascimento, também, aliás, está lá no portal, quem quiser entrar lá e ver a matéria. Então, a informação é essa, Edu. Sérgio Carnielli entrou na justiça para cobrar a dívida de 80 milhões de reais com a Ponte Preta.
Muito bem, enquanto você dava esse relato, eu estava aqui com o Gilberto Sufi e também com os demais da técnica, vendo essa bailarina aí do Faustão, sensacional as bailarinas, hein? Mas que espetacular! É todo dia, toda de segunda a sexta, né? 8h30, pimba. E aquela loira, lá vou te falar, rapaz, tem uma loira que fica na ponta que é espetacular. Todo dia, 8h30, pimba. Bandeirantes. Calma, Edu. A loira Calma. tá lá, Tigrão. Calma, Edu. Sensacional. Calma que isso daí mata o velho do Rio. E atenção, Brasil, encerrado, concentração. Vem aí, Baia e Ponte com o amigo Batista. E até já. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante, tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 lá, lá, laia, Bandeirantes, lá, laia, 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 lá. Futebol! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Jornada Bandeirantes. Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Salvador,
27 graus a temperatura neste momento, a bola rola, 21 horas e 30 minutos e aqui na Bandeirantes, o show vai começar! O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bahia e Ponte Preta estarão correndo atrás da bola. Partida marcada para daqui a pouco, 21 horas e 30 minutos. Você confere aqui no AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas. Para a região de Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. Também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Entre lá no YouTube, meta o dedo no botão. Dê um like para nós. Seja seguidora, seja assinante do canal. Vem aí muitas promoções e você sabe, para participar das promoções você tem que ser assinante do canal. Então entre lá. Faça-se a sua assinatura, não custa nada, absolutamente nada, e você estará se credenciando para participar das nossas promoções. Este é o jogo que você vai curtir aqui na Bandeirantes, ligada em você. Daqui a pouco a bola rola, Bahia e Ponte Preta e Bahia. Time da Macaca com 8 pontos na tábua de classificação, correndo atrás de uma grande vitória. E agora no ar da Bandeirantes, as vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Aqui na Bandeirantes, sempre opinião em dose dupla. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você. Boa noite, CH. Boa noite, Batista. Um grande abraço para o ouvinte inteligente espalhado por todo o planeta. A Ponte vem com problemas e a escalação é uma coisa para ser discutida. Bernardo na lateral direita, Fabrício na zaga, Fraga no meio-campo. E a pior das escolhas do técnico é Matheus Anjos como falso 9. Eu não concordo, eu não assisto treino, mas eu atentamente fiz as partidas. E acho que Matheus Anjos não está preparado para jogar como falso 9. De qualquer maneira, a Ponte, além de enfrentar um Bahia motivado, que está 100% dentro de casa, vai ter que passar por cima da desconfiança, do desentrosamento e da falta de gols que esse time no ataque não tem feito. Porém, a defesa pode ser um ponto positivo da Ponte, que tem em algumas partidas se portado de maneira muito sólida. Esperamos que hoje aconteça a mesma coisa, que a Ponte saiba se defender e utilize os contra-ataques para surpreender o Bahia de Guto Ferreira. Tem um longo tabu, como disse o Edu Pinheiro, a Ponte não ganha do Bahia desde 2008. São 4 derrotas e 2 empates nos últimos 6 jogos. Em Salvador, a última vitória foi lá nos idos dos anos 2000. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, boa noite, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. É um jogo terrivelmente difícil, não adianta ficar aqui sendo repetitivo e dizendo que o Bahia é favorito, que a Ponte dificilmente... Não, eu vou esperar a bola rolar, a Ponte tem todos os seus problemas... A Ponte tem os seus desfalques, tem a sua limitação de elenco, tem os seus problemas administrativos e financeiros, mas ela tem uma camisa forte, tradicional, com uma história espetacular aí, exemplar no futebol mundial, do seu estádio, enfim, tudo aquilo que todos conhecem, da questão racial, né? De ter sido a primeira democracia racial do país dentro do futebol. Então, tudo isso pesa de alguma maneira. Dentro do campo não costuma resolver. E o Bahia também é um multicampeão, é um campeão brasileiro,
ter uma torcida fantástica, vai ter um grande público a empurrá-lo para cima da Ponte. Ou seja, está tudo contra. Está tudo contra. Então tem um negócio que eu costumo usar às vezes, uma palavra, uma expressão chamada superação. Ou a Ponte bota isso em prática hoje, ela já entra perdendo de 2-0. Então superação, fazer tudo diferente com relação àquilo que fez até agora, principalmente ofensivamente, já que a defesa vem fazendo e bem o seu papel, apesar do Fábio Sanches, que deu uma arrumada na casa, estar fora. Então é isso, não dá para discutir, não dá nem para colocar na mesa de discussão o favoritismo do Bahia, mas isso é agora, nesse momento. A bola rolando pode mudar. Tomara que a Ponte consiga fazer uma surpresa muito positiva, muito agradável para o seu preocupado e sofrido torcedor daqui a pouquinho nessa belíssima Arena Fonte Nova. Batista. É isso aí, belíssima Arena Fonte Nova. Eu estive nesse estádio, mas no antigo estádio, né? O estádio da Fonte Nova, que foi totalmente reformado por ocasião da Copa do Mundo. Mas eu estive no antigo estádio, fiz uma partida do Guarani. Evair jogava no Guarani, marcou 2 gols. Empate 2-2 com a equipe do Bahia. 120 mil torcedores estiveram naquela partida. Foi uma excursão, eu saí de Campinas, fui a Belo Horizonte. Ponte Preta jogou lá. Acho que a América, tinha um time chamado América lá em Belo Horizonte. De lá foi para Itabuna, na Bahia. E aí fez uma partida lá. Um jogo, se não me engano, válido pela 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. E aí de lá a Ponte retornou, o Carbono era técnico da Ponte. E nós seguimos. Eu e o falecido Mauro Nóbrega. Ele estava comigo nessa. De lá nós fomos de ônibus, né? De Itabuna, na Bahia, seguimos para Salvador. E em Salvador aconteceu esse jogo aí do Guarani. Então foram na excursão 2 jogos da Ponte e 1 do Guarani. E aí ao término de 10 dias retornamos para a cidade de Campinas, estádio Fonte Nova, naquela oportunidade com mais de 100 mil torcedores. Mas o estádio foi totalmente remodelado. Edu Pinheiro, plantão informativo e âncora da Bandeirantes com o futebol no Brasil e no mundo. Alô, Edu, um abraço pra você, boa noite, Edu. Grande Batistão pra você também, um grande abraço, meu grande amigo, a todos da equipe, em especial aos amigos da Bandeirantes. E o nosso WhatsApp bombando é 971021493. Alô, Edivalmir do Proença, Wagner da Vila Régio, o Osvaldo do Jardim Aurélia, o Toninho de Hortolândia, o Carlos Matozinho lá de Itatiba, como sempre, o Ricardo Alex Nogueira, muito obrigado aí pelo carinho, viu, gente? Muito agradecido mesmo. E acabou aí, Brusque 1, Tombense 0, hein? Brusque 1, Tombense 0. E o Brusque já dá aquele salto na tabela, né? Porque tem muito empate. Uma vitória, o Brusque saiu de lá de baixo, ultrapassou o Guarani, ultrapassou a Ponte também. A Macaca, nesse momento, é 13ª com 8 pontos. Guarani desceu mais uma, 18º também com 8 pontos, hein? Lembrando que o primeiro na zona é o CSA com 8 e o 4º colocado é o Bahia com 13 pontos. E tem uma diferença de 5 pontos, olha que coisa incrível. Uma diferença de 5 pontos separando um clube na zona do rebaixamento para o 4º colocado. São 4 que sobem, são 4 que serão rebaixados. Bom, nós tivemos até agora, em termos de Série B, Novo Horizontino 0, Sport 0, CRB 1, Londrina 0, muitos empates ontem, Grêmio 0-0 com o Criciúma, Vila Nova 0-0 com a Chapecoense, Guarani 0-0 com o Vasco, Náutico 1, CSA também 1. E repetindo aqui, acabou há pouco, Brusque 1, gol do Álvaro, Tombense 0. Amanhã, 11 horas, Operário Ituano e domingo também, 11 horas,
fechando a rodada, Cruzeiro e Sampaio Correia. Em termos de Brasileirão, amanhã muitos jogos, destaque para Santos e Ceará, que vai ser na Arena Barueri, 18h30, e o Palmeiras joga em Caxias com Juventude às 19 horas, lembrando que domingo tem clássico, Corinthians e São Paulo. E tem um ouvinte aqui de Ribeirão Preto me alertando, seu Edu, tem Comercial e Noroeste amanhã. Sim, amanhã vamos conhecer o campeão paulista da Série A3. O Comercial recebe o Noroeste, começa às 16 lá no Francisco de Palma Travassos. No jogo em Bauru, o Noroeste ganhou de 2-1. Se o Comercial vencer, independentemente por qual for o placar, o Comercial, por ter melhor campanha, fica com o título. Mas o mais importante é que Comercial e Noroeste subiram para a Série A2. Parabéns a eles, hein? A nossa equipe técnica, é verdade, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e Leandro Renato no ar. Jornada Esportiva Bandeirante. Futebol é com a Bandeirantes, vai, vai, vai. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. No Atacado Obra Já, você encontra tudo o que sua obra precisa pelo menor preço. Tinta Nova Econômica 18 litros Branco Neve, R$ 139,90. Acima de 5 unidades, R$ 129,90. E participe também do Voltou Ganhou Já. A cada R$ 500 em compras, você ganha R$ 50 de desconto na sua próxima. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 ou chame no WhatsApp 19 999 35 7534. Seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera. Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola.
coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vai comigo, vai comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. A Ponte enfrentou o Bahia. Partida marcada para daqui a pouco. Jogo na Fonte Nova, Arena da Fonte Nova em Salvador, cidade que tem 27 graus neste momento, temperatura muito diferente da temperatura de Campinas. Campinas neste momento 14 graus, então é realmente uma diferença bastante significativa. Time da Ponte Preta escalado e definido. Escalado também o time do Bahia para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Frazitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 32024000. Frazitone.com.br. Ponte Preta tem 5 titulares que estão fora. Luca, incômodo no joelho. Norberto, dores na coxa direita. Lateral esquerdo, Arthur. E o zagueiro Fábio Sanches, que estão no recondicionamento físico após um problema muscular. E o volante Amaral, que está suspenso. Técnico Hélio dos Anjos manda a campo Kaique França, 12. Bernardo na lateral direita, 13. Thiago Oliveira na zaga central, 3. Fabrício, capitão do time, quarta zaga, número 4. E na lateral esquerda, 26 para Jean Carlos. No meio campo, primeiro volante, Fraga, número 32. Leonaldi, número 5, e o terceiro volante jogando um pouco mais adiantado, Ramon Carvalho, número 40. No ataque, Echaporã, 29, Matheus Anjos, número 55, e Danilo Gomes, número 9. Kaique França, Bernardo, Thiago Oliveira, Fabrício e Jean Carlos, Fraga, Leonaldi, Ramon Carvalho, Echaporã, Matheus Anjos e Danilo Gomes. Vamos com os jogadores que estão no sistema defensivo, aliás, no banco de reservas, né? Melhor dizendo. Luan, camisa número 30, Ramires, número 16, Marco Júnior, número 19, Feci, número 20, 22 para Igor Formiga, 23 Gabriel Venâncio, 25 Douglas Mendes, o DG, 27 para Victor Luiz e 34 para Luiz Fernando. Moisés Ribeiro não está contundido, mas foi cortado, assim como também o Douglas Santos também foi cortado e não está com a delegação da Macaca. Este é o time da Ponte Preta para pegar o Bahia. Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão. O Ferreira escalou o time do Bahia para o confronto desta noite, com Danilo Fernandes, número 1, Douglas Borel, lateral direito, número 2,
Luiz Otávio, zagueiro central número 3, Inácio, quarto zagueiro número 4 e Luiz Henrique, número 6, lateral esquerdo. Patrick, volante 45, Rezende, outro volante número 5 e Varley, número 99, o meia. Na frente, Marco Antônio, camisa 7, Davó, 88 e Rildo, número 37. Esse Rildo não é aquele que jogou na Ponte, esse é gaúcho, foi campeão com o Grêmio, tem 22 anos. Danilo Fernandes, Douglas, Borel, Luiz Otávio, Inácio e Luiz Henrique, Patrick, Rezende, Varley, Marco Antônio, Davó e Rildo. Time do Bahia, que tem na reserva 12 César, 25 Jonathan, 53 Didi, 38 Zé Vitor, 44 Gabriel Xavier, 54 Djalma, 17 Emerson Santos, 75 Falcão, 47 Gregory, 29 Jacaré, 57 Ronaldo e 22 Everton. Este é o time do Bahia para enfrentar a Ponte Preta na Arena da Fonte Nova. Arbitragem do jogo. Arbitragem do jogo, árbitro de campo Denis da Silva Ribeiro Serafim. Auxiliares Pedro Jorge Santos de Araújo e Rondinelli dos Santos Tavares, o trio de Alagoas. O árbitro de vídeo é o Patrício Wallace Correia Maia, do Rio de Janeiro. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail, brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp, 19 98194 4285. Telefone, 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Ponte Preta definida, com algumas novidades, muitos problemas. A Ponte vai ter que guerrear muito, vai ter que marcar demais. Vai ter que tomar muito cuidado com bola parada do Bahia, com velocidade. Mas eu tenho a impressão que a maneira que a Ponte deve atuar, a maneira, a estratégia, o jeito de jogar, o Hélio dos Anjos deve levar para campo um sistema um pouco mais reativo, com mais cuidado. Nem pode ser diferente, na minha modesta opinião. É jogar nitidamente no contra-ataque, com muita marcação de Fraga, Leonaldo e Ramon no meio campo. Eu estou muito curioso também para ver como é que vai o Matheus Anjos se posicionar e também como é que ele vai se portar com o Echaporã do lado direito e o Danilo, teoricamente, do lado esquerdo. Outra curiosidade que tenho é saber como é que o Bernardo vai ter liberdade, não vai, só vai descer o Giancarlo. Enfim, são muitas perguntas e eu não tenho ainda a resposta. O que eu tenho é que, já falei isso e vou repetir, o Bahia é o favorito pela condição de pontuação, pela arrumação do time, pelo entrosamento, pelo momento diferente. Agora, nada impede que a Ponte faça um jogo de muita garra e disposição. Eu já vi isso acontecer muitas vezes no futebol. Nem sempre o favorito vence. É verdade, isso acontece. Mas pelos problemas e pelo futebol muito pobre na parte técnica que a Ponte tem apresentado, eu tenho que dizer, antes do jogo começar, que o Bahia só não vai ganhar o jogo se bobear, não é? Tem jogadores interessantes, o Davó todos nós conhecemos. Esse Rildo, ele é um cara de muita velocidade, faz gols. Marco Antônio é interessante também. Tem um lateral direito, Douglas, uma bola parada muito venenosa. A Ponte vai ter que tomar todos os cuidados possíveis. Quero ver como é que também vai ser o comportamento emocional, não é? O comportamento técnico. Eu conheço muito pouco do Fraga. Eu fico muito curioso, deve ser alguma coisa física, enfim. Como é que o Marco Júnior fica no banco para o Fraga? Deve jogar mais futebol. Então, como eu conheço pouco, eu não vou ficar aqui criticando. Eu escalaria o Marco Júnior, mesmo fora de forma, porque esse eu conheço. Agora, de repente, o Fraga está treinando bem, é um jogador que está acrescentando mais. De repente, ele vem com uma função tática
importante que a gente no jogo vai acabar verificando. A Ponte, para vencer o jogo, ela vai ter que se superar, vai ter que jogar uma bola que eu não assisti ainda na Série B e tomara que isso aconteça. Valdemir Gomes, e você, pensa o que de Bahia e Ponte já com narração de Carlos Batista? Imagino, meu caro CH, muito obrigado, grandes dificuldades para a Ponte, que vem com uniforme híbrido. A camisa é uniforme 2, né? A preta com a faixa diagonal branca. E o calção é branco, do uniforme 1. Então, uniforme híbrido. A Ponte vem aí para tentar ser uma baita de uma zebra na Fonte Nova. Essa é a verdade. Que tome muito cuidado a defesa da Ponte, porque o Bahia dá o bote na saída de bola. Todo mundo faz isso hoje. Mas talvez, das 20 equipes que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro, o Bahia seja a equipe melhor preparada por uma determinação do Guto Ferreira para usar esse expediente. Então, que negócio de ficar com frescurinha lá, toca daqui, toca para ali, e não encontra ninguém para receber a bola e devolve para o Beck, e o Beck devolve para o goleiro, e o goleiro devolve para o lateral, aí vem um volante para pegar a bola. Pode parar com isso daí, que o Bahia toma muito na entrada de área e já fez alguns gols dentro desse mesmo campeonato com esse formato. Outra coisa, o Davó, que a gente conhece muito bem, ele tem alguma dificuldade no momento de concluir, mas ele é um belíssimo assistente e um grande puxador de contra-ataque. Só que hoje eu acredito que o Bahia não vai ter a possibilidade e a chance e os espaços para contra-atacar. Por quê? Porque a Ponte deve se postar atrás e tentar ali marcar o tempo todo e jogar por uma bola e tentar, de repente, uma atitude reativa de contra-ataque. Mas, quando o Bahia for atacar, o Davó, que é muito veloz e é um jogador insinuante, apesar de não ser um bom finalizador, ele gosta de jogar do lado direito de ataque. E aí, como é que fica? Esse lado direito de ataque corresponde, evidentemente, por uma questão geográfica do gramado, ao lado esquerdo da Ponte, onde estão dois jogadores com dificuldades. O Jean Carlos, que marca mal, e o Fabrício, que vai ter que cobrir e é lento. Então, é bom que sempre um volante se posicione ali entre os dois, ou até à frente do Jean Carlos e à frente do Fabrício, mas entre os dois e não na lateral, para tentar dar o primeiro bote no Davó e não deixar ele encarar de mano o Jean Carlos e a cobertura do Fabrício, porque daí a tragédia estará sendo anunciada com alguma antecedência. E a Ponte? Como é que é a Ponte, esse time? Com o Matheus Anjos, que já tentou fazer essa função em outras oportunidades e não foi bem sucedido. Com o Danilo Gomes, que joga do lado direito. Ele é destro, ele é canhoto, mas joga do lado direito. E o Echaporã, que é o destro, joga do lado esquerdo. Aquela coisa de trocar os ponteiros. Como é que vai ser o Echaporã, que ficou fora aí, teve um problema médico, volta, mas ainda não conseguiu desabrochar definitivamente. Nem ele, nem o Danilo Gomes, nem o Matheus Anjos, né? O Fraga, o marcador do meio-campo, deve ser um primeiro volante, com o Leonaldi sendo o segundo e dando um pouco mais de liberdade para o Ramon Carvalho, se bem que eu faria diferente. Eu deixaria o Ramon como segundo e o Leonaldi com mais liberdade para chegar à frente, até pela capacidade de finalização que ele tem. Chuta bem, chuta forte, tanto de direita quanto de esquerda, o Leonaldi. E chegando como elemento surpresa. Só que num time que não tem meia, não tem surpresa. Porque no time que tem um meia especialista, o meia está sempre chegando e todo mundo está esperando o meia chegar e encostar e assistir aos atacantes e formar e fazer uma tabela. Quando não existe o meia, todo mundo está sabendo que um volante vai chegar, então ele deixa de ser a surpresa. E esse é um grande problema desse time da Ponte, que chuta muito pouco e que faz poucos gols. Resumindo, uma zaga com problemas, né?
não está aí o Fábio Sanches, não está aí também nem o Fábio Sanches, né? E também com problemas no meio-campo. Problema sério, porque o Amaralzinho entrou muito bem. Na lateral direita, o Norberto não está também. Então você tem um problema na primeira linha, Norberto e Fábio Sanches, 2 titulares de boa qualidade pelos padrões do elenco. E no meio-campo não existe a presença do Amaral, que é uma revelação, uma grata revelação, e que vinha fazendo partidas boas, e que vinha crescendo de produção, e que vinha sendo muito elogiado pelo treinador Hélio dos Anjos, né? Então a Ponte vai com o esquema dos 3 volantes, mas precisaria ter um meia entre esses 3 volantes e 2 atacantes, e não 3. E quem que é esse meia? É o Matheus Anjos. E aí nós vamos já, nos primeiros movimentos da partida, ver se o Matheus Anjos vai se enfiar mesmo como uma espécie de falso 9, ou se a Ponte muda o esquema para um 4-4-2 e o Matheus Anjos faz aquele tal do número 1 e se posta entre os 3 volantes, fazendo a ligação para ver se a bola chega com um pouco mais de qualidade para o Danilo Gomes e o Echaporã. As chances da Ponte são muito pequenas, são reduzidas, são parcas, mas tá 0-0 o jogo e ele vai começar em 0-0. Ninguém perde antes da bola rolar. Então, quem sabe, a Ponte com uma postura boa de marcação, guerreira, se antecipando e conseguindo a proeza de não tomar um gol logo de saída, vai jogando também um monte de responsabilidade no colo do Bahia. E aí, claro, à medida que o tempo for passando, vai ficando ruim para o Bahia e menos sufocante para a Ponte. É muito difícil, mas no futebol nada se estabelece, nada se resolve e nada se define antes do apito final, depois dos 90 minutos mais acréscimos. É difícil sim, mas a gente torce muito para que a Ponte reverta esta dificuldade muito grande, teórica, que a gente prevê para o jogo e que consiga nos surpreender a todos. Esta é a minha torcida de coração, para que a Macaca consiga fazer um grande jogo, apesar de suas limitações. Tá tudo pronto na Arena Fonte Nova, que tem o tom verde predominantemente. A bola vai rolar em Salvador e quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Muito obrigado, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão. E também Carlos Henrique, o bate pesado e análise pré-partida, apita o árbitro. A bola está rolando em Salvador. Carlos Batista. E lá foi de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de um ótimo resultado. Vai Macaca! Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Começa o jogo na Arena Fonte Nova em Salvador. Time da Ponte com uma camisa diferente. O Tigrão já havia anunciado no seu comentário uma camisa híbrida. Camisa toda ela na cor preta, mas a faixa transversal na cor branca e o calção também branco, né? Então, não é um uniforme todo negro, como a Ponte costuma utilizar, meiões também brancos. E neste primeiro tempo, o time da Ponte, se estivesse jogando no estádio Moisés Tucarelli, jogaria contra o gol da linha do trem. E vem na velocidade, uma batida, pé direito, bateu, Kaique França! Uma
Na pancada de longa distância, Kaique França, a primeira finalização do Bahia. Comecinho do jogo, a cacetada do Bahia chegando na frente. O Kaique França já trabalha no primeiro minuto da partida. Kaique França salva o time da Macaca CH. É verdade, numa bobeira não pode tomar contra-ataque jogando fora de casa. Velocidade muito forte, 2 contra 1. Atacante do Bahia chutou forte e o Kaique França colocou a mão para frente assim, fez uma defesa importante. A bobeira do ataque da Ponte do meio campo, quase o Bahia chega. É isso aí, na pancada de longa distância, uma cacetada de Davó. Davó foi quem chutou a bola, exigindo uma grande defesa do Kaique França. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, ou chame no WhatsApp 999 35 75 34. Acesse obrajá.com e saiba mais. Luiz Otávio faz o lançamento de bola pela direita para Douglas Borel. Carrega, domina, recolhe, toca para Marco Antônio. Ele gira em cima da marcação, tenta a saída, toca rasteirinho pela meia direita. Vem para a bola para Varley Júnior, meteu na linha de fundo, tentou arrancar, a bola escapa, vai para fora pela linha de fundo, não saiu. Seria escanteio, ficou reclamando Douglas Borel, mas a bola tocou no Douglas Borel, foi para fora pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca. Vem lá atrás no campo de defesa, Thiago Oliveira. Para Leonaldo, ele não conseguiu dominar, perdeu. Rezende dominou e recuou, chama lá atrás do campo de defesa, Luiz Otávio. Trabalha na perna direita, vem para dentro do círculo central, levanta o jogo lá pela direita para Douglas Borel. Ele trabalha, ajeita na perna direita, escapa da marcação, vem recuando dentro do círculo central. Lançamento de Rezende aberto lá pela ponta canhota, placar de 0-0, Luiz Henrique. Dominou, rolou para Rildo, tentou devolver para o Luiz Henrique, mas chega a marcação. Bernardo toca na bola para a linha lateral em cobrança de arremesso. Tem pressa, cobra. Quem tem pressa come cru e frio. E aí o Rildo tocou para fora para a linha lateral em arremesso para Macaca bater. A linha de cortadores elétricos Zap Titan possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Bernardo cobra arremesso lateral para Macaca. Erra a cobrança de arremesso lateral. Eu realmente não consigo entender como é que erra a cobrança de arremesso lateral. Davó dominou pela lateral, recolhe, domina, toca atrás, entregando para Luiz Henrique. Ele gira em cima da marcação, vem Leonaldo, toca, bola recuada, vem para o campo de defesa para Luiz Otávio. Ele de perna direita atravessa a bola, toca para Ignácio. Ignácio tentou, não conseguiu, recuou, chamou outra vez Luiz Otávio na lateral, passe errado. Os dois times errando muito. Bola em cobrança de arremesso lateral para Macaca. Comecinho da partida. Os primeiros 5 minutos. Arremesso lateral, a Ponte com Bernardo, cobra, toca, vem, afasta Luiz Henrique. É arremesso outra vez, agora um pouco mais adiante. Pela direita vem para a bola o time do Bahia, que já esquentou as luvas do Kaique França com um chutaço de longa distância de Davó. Retoma o time do Bahia, bola na lateral pela direita, Douglas Borel. Ele escapa de Chaporã, que está na marcação, mas a bola saiu. Bandeira pegou a bola, saiu para a linha lateral. Arremesso para Macaca. Vem Jean Carlos, autorizado. Cobra, toca para Echaporã pela esquerda. Ele não consegue dominar, perdeu a bola, recupera. Douglas Borel bate de perna direita. Lançou para a corrida de Davó. Vem lá atrás, Kaique França. Pega, domina e sai jogando. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento.
Nervosismo no time da Macaca. Bola para a linha lateral. Passe completamente equivocado. É arremesso para a equipe do Bahia. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação. 33427000. 33427000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona em Salvador, Bahia 0, Ponte Preta 0. Olha, terminou, hein? Brusque 1, Tombense 0. Alô, professor Tatão da Vila Boa Vista, Eduardo Alves de Divinolândia, Minas Gerais e Alexandre Balista do Chapadão. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E vem Borel, meteu o pé direito, cruzou na área, bola desviada, vem Kaique França para pegar. Alô, Antônio Carlos Tedeschi, um dos maiores comunicadores do rádio de Campinas. Mandou mensagem aqui, está na escuta da Rádio Bandeirantes. Olho na tela da TV, mas o som é da Bandeirantes, disse aqui o Tedeschi. Alô, Tedeschi, saudade do amigo, hein? Grande capacete. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Bola lá atrás, o time do Bahia vai sair jogando, recolhe, domina lá na metade da zaga. Luiz Otávio levanta, bola alongada pela ponta canhota, muito comprida para Luiz Henrique, mas nem que ele tivesse turbina nas nádegas, chegaria nesta bola. Linha lateral é arremesso, cobra pela direita, Bernardo. Vem tomando posição para fazer a reposição. Lateral direito, jogando hoje no lugar do Norberto. Ele sentiu uma contusão, desconforto muscular na coxa direita e desfalca o time da Macaca. A Ponte sem 5 titulares. Luiz Otávio para dar volta, dominou, soltou, vem por dentro, Rio do pé direito, bateu, vai embora! Para fora pela linha de fundo, uma pancada já dentro da área. Davó fez a jogada, lançou por dentro, o Rildo dominou, puxou, arrumou, ele é liso e é um perigo, fuzilou, mandou por cima para fora. Pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona aqui na Bandeirantes, em Salvador. Bahia 0, Ponte Preta 0, Edu Pinheiro. Brasileirão, amanhã 18h30 na Arena Barueri, Santos e Ceará. No WhatsApp, pessoal reclamando de Matheus Anjos como atacante, hein? Como o Luiz, lá de São Paulo. Alô, Luiz, final 20h37, muito obrigado. Bandeirantes. Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7 para Campinas, para Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. Estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like aí para nós. Você que ainda não está, entre no canal, é legal demais. Você acompanha toda a programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Faça a sua inscrição. Não se esqueça, lembre-se de ativar o sininho. Toda vez que tiver uma live, você vai receber a informação. Rildo cobra, falta para o Bahia, levantou na área, agora passou por todo mundo e vai embora.
Para fora pela linha de fundo, houve um toque final lá no segundo pau. Rildo cobrou, a bola ricocheteou e foi embora para fora pela linha de fundo. Bernardo na falha de marcação. Quase o time do Bahia por pouco. Por muito pouco, o Bahia não marca o gol. Está caído, Kaique França está sentindo uma pancada na panturrilha ou ali na lateral da perna. O jogo está paralisado neste momento. Atendimento médico ao goleiro da Ponte Preta. É tempo de análise. Valdemir Gomes, o da palavra fácil. 12 minutos, primeiro tempo, 0-0. A Ponte resiste, o Bahia em cima da macaca, Tigrão. O Bahia coloca 8 jogadores na linha de ataque. A Ponte não tem como sair, né? É um sufoco, é um êmbolo, né? Que empurra a Ponte para trás. Ela não tem saída de bola, não tem como começar as jogadas. É uma pressão de marcação muito forte. O Bahia já chegou por 3 oportunidades, 2 chutes, uma no alvo e outra para fora. E agora esse cruzamento onde a defesa todinha assistiu e chegaram 3 jogadores do Bahia para fazer o gol. Felizmente a Ponte não tomou. É muito difícil, está dentro do panorama que a gente imaginava. Ninguém consegue reter a bola no meio-campo. Ninguém consegue arrastar e conduzir essa bola para o campo de ataque. É um jogo, por enquanto, de um time só. Ó. O Bahia, a Ponte bateu um tiro de meta, a bola já está com o Bahia de novo. Então, não é fácil segurar uma pressão e um predomínio de jogo. Isso é domínio total. O Bahia manda no jogo e a Ponte, com todas as suas dificuldades, até agora, é cedo ainda, 13 minutos. Mas, lamentavelmente, vai preenchendo toda a expectativa pessimista que a gente tinha antes da partida. CH, agora há pouco o Bahia reclamou, dizendo que teve um jogador baiano que foi puxado pela camisa lá dentro da área. Daqui a pouco você fala, porque o time do Bahia vem de novo. Escapa Rildo, é liso, levou contra a marcação de Bernardo, bateu cruzado, tira! Afasta Thiago Oliveira, tira, manda pra fora pela linha de fundo. É muito difícil de marcar o Rildo. Ele é liso, é lépido. Ele vem balançando igual um trapezista. Bola pra fora pela linha de fundo em escanteio para o Bahia bater. Achou que foi pênalti pro Bahia lá em CH. Achei. O Bernardo segurou a camisa do número 4, né, da equipe do Bahia, o Inácio. Para mim houve pênalti, Batista. Escanteio para o time do Bahia. Levantamento, bola na área, subiu, toque de cabeça, gol! Gol! Do Bahia! Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão. Travou na cobrança de escanteio, levantamento na área, a bola passou por todo mundo, subiu muito Kaique França, mas não conseguiu achar. Levantamento de bola do Marco Antônio, veio muito alta, travou, apareceu no segundo pau e meteu a bola no fundo do gol. Abriu o placar do jogo na marca de 15 minutos passados, primeiro tempo. A Ponte resistiu apenas 15 minutos. Bahia abre o placar do jogo, travou. Número 88, Bahia 1, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol é seu Carlos Henrique, o CH. Olha, uma boa cobrança, uma perfeita cobrança, mas eu não posso deixar de registrar a falha do Kaique França na saída do gol, né? Ele saiu, não achou nada, o Davó, que estava sendo marcado pelo Giancarlo, subiu mais, sozinho, cabeceou para o fundo do gol. Falha do goleiro da Ponte, 1-0 Bahia.
1-0, o time do Bahia está vencendo a partida. Posse de bola do time da Macaca se manda. Vai para o campo de ataque pela direita. Marcação lá atrás de Luiz Henrique. A bola escape, vai para a linha de fundo na marca de 16 minutos da etapa primeira. Placar de 1-0, escanteio. Vem Danilo Gomes para fazer o erguimento de bola. A Ponte vai para cima na bola parada. Neste momento, zagueirada na área. Thiago Oliveira e Fabrício Dornelas. Autorizado. Danilo Gomes. Arma perna esquerda, vem para a batida. Partiu, meteu o pé canhoto, levantou na área. Leonardo de cabeça, pega. Danilo Fernandes pega firme, sem rebote. Repõe a bola no campo de ataque na velocidade. Chega lá atrás para tirar a defensiva da Macaca. Bola para fora, Bernardo. Estava fazendo o setor, recompondo lá pela esquerda. Tira, é arremesso lateral pela direita para o Bahia. A grande jornada esportiva Bandeirantes. Para Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic, chame e agende a sua avaliação, 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Atacado Obra Já. Time da Ponte tem dificuldade para sair jogando no campo de retaguarda. Vem lá atrás, tira, afasta, Jean Carlos levanta. Bola no campo de ataque, a bola não passa. Chega Luiz, chega Ignácio para afastar, tira. Jogou para fora, para a linha lateral, é arremesso para Macaca. Não, o árbitro deu arremesso, deu uma falta para o time do Bahia lá atrás do campo de retaguarda. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. E aí, Tigrão, 18 minutos, a Ponte resistiu 15, está perdendo por 1-0. A casa caiu cedo, hein, Tigrão? Caiu cedo e poderia ter caído mais cedo ainda, né? Tá dando rigorosamente a lógica, a gente fala, né? Cria uma expectativa no torcedor, pode dar zebra e tal, mas esse time da Ponte não faz mal pra ninguém não, Batista. E vou dizer pro seu negócio, o Giancarlo marcando, o Kaique perdeu o tempo da bola, saiu mal, o escanteio foi de segundo pau, ele perdeu o tempo, quando foi a bola já tinha ido. Agora, o Giancarlo ficou olhando pra bola, o Davó é mais baixo que ele. O Giancarlo não marca ninguém. Eu falei agora aqui, há 10 minutos atrás, há 20 minutos, que o Davó ia jogar entre o Giancarlo e o Fabrício. E a Ponte teria que se cobrir ali. Na primeira disputa de bola, tudo bem que foi numa parada, uma bola parada, um escanteio, o Giancarlo já ficou olhando lá para as belezas da Arena Fonte Nova. E olhando para a bola, e não olhando que o Davó estava atrás dele. Quer dizer, uma falha de marcação, assim, uma falha elementar. É um jogador que não sabe marcar. Não sabe. Qualquer treinador do mundo que for jogar contra a Ponte e orientar o seu time para fazer carga em cima do Giancarlo, vai se dar bem. Não foi uma disputa individual, foi numa bola parada, numa viagem aérea da bola, uma viagem de segundo pau. Escanteio bem batido. Agora, ali é dele, né? Ali é dele. Essa bola longa que demora para cair, o cara tem que calcular direitinho, ver onde está o adversário, encostar, dar o corpo e rechaçar. Ele quando foi o Davó. Pô, o primeiro gol de cabeça da vida do Davó tinha que ser em cima do Jean Carlos. E o primeiro gol do Davó com a camisa do Bahia. Davó que pertence ao Corinthians. Vai embora Matheus pela direita no campo de ataque, tentando a passagem, Matheus Anjos. Ele rolou na frente pela direita, Danilo Gomes ficou preso na marcação, a bola volta, chega na lateral direita, tirando o Leonardo, meteu para fora, para a linha lateral.
Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Ou chame pelo WhatsApp 999 35 75 34. Acesse obrajá.com e saiba mais. Douglas Borel domina, avança no campo de ataque para fazer o passe. Virando o jogo lá pela direita, se manda, tentando a passagem da Vó. Chega para desviar, tira. Jean Carlos, a bola vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio. É escanteio pela direita para o Bahia. Bahia em cima da Macaca na Fonte Nova em Salvador. Mais uma bola parada. O gol nasceu de bola parada. Na cobrança de escanteio do Rildo e de cabeça da Vó meteu na rede. Agora vem para a batida Marco Antônio. Arma perna direita. Zagueirada do Bahia na área. Partiu Marco Antônio. Levantou, bola cruzada. Toque de cabeça. Vai embora. Por cima do gol, a bola triscando a trave, cruzamento na área, subiu, meteu a testa na bola, Varley Júnior, a bola passou por cima e foi para fora pela linha de fundo, em tiro de meta para Macaca bater. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic e agende a sua consulta de avaliação. 33427000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Os técnicos, o CH, têm mania de espelhar os times, gostam de fazer times espelhados. E aí é o seguinte, né, o Hélio dos Anjos deve ter olhado o Bahia e falou, eles têm o Davó, que é um jogador, que é um meia, mas que joga, às vezes, também centralizado, chamado falso 9. Então, o que o Hélio dos Anjos fez? Tenho aqui o Matheus Anjos, que dá para fazer essa função. Aí colocou o Matheus Anjos para fazer a função. Ele deve ter sonhado com isso, né? Que isso poderia, na prática, dar certo. Até agora é ataque contra a defesa, Batista. A Ponte não consegue ter uma sequência de 3 passes corretos. Está completamente perdida na partida. O Bahia toma conta das ações. Não é um grande jogo, tecnicamente, porque o Bahia erra muito também. Mas até agora só deu Bahia, o resultado é absolutamente correto do time que está jogando futebol. A Ponte está tentando marcar um pouquinho, mas está mais assistindo do que jogando. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria, é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Placar de 1-0, Bahia vence o jogo na Fonte Nova. Daqui a pouco, intervalo inteligente diferente do Rádio Brasileiro. Comando de Edu Pinheiro. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra. Pelo menor preço, visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301. Ou então chame pelo WhatsApp 999 35 7534. Acesse obrajá.com e saiba mais. Bola parada, agora é falta pela esquerda no campo de ataque. Vem para a bola Marco Antônio. Time da Ponte encolhido. Partiu, é o Rio do pé direito, levantou na área, Kaique França tira. Voltou reboteada, Danilo Gomes. Domina no campo de defesa, ele tenta a passagem, foi absorvido, tragado pela marcação do Luiz Henrique. Tomou como toma um doce de criança com enorme facilidade. No contra-ataque, Rildo tentou a descida para a linha lateral. O corte lá atrás do Bernardo. É arremesso lateral, é pela esquerda. Vem o Bahia para fazer a reposição com Luiz Henrique. Tocou na frente para Rildo, para Luiz Henrique. Rasga firme lá atrás. Tira, afasta Bernardo. A bola veio na cabeça de Rezende. Ele toca na frente. Volta com o time da Macaca no campo de defesa. Vai sair jogando com Jean Carlos. Domina e solta o jogo pela meia esquerda. Vem Fraga. Levanta da esquerda para a direita. A bola aberta no campo de ataque para Danilo Gomes. Dominou, limpou o pé canhoto. Bateu. Espalma. Danilo Fernandes mandou para fora pela linha de fundo. Pancada de Danilo Gomes de perto da canhota. Exigiu uma boa defesa de Danilo Fernandes.
mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. É escanteio para Macaca bater pela direita. Vai para a bola o próprio Danilo para fazer o levantamento. Danilo vai para a bola. Zagueirada da Macaca na área. Danilo Gomes, partiu, pé canhoto, levantou na área, subiu lá atrás, tira, afasta, Ignácio, a bola volta reboteada, Jean Carlos recua, vai para o campo de defesa, Kaique França, jogando como líbero, fora da sua área de confinamento, levanta a bola de perto, a canhota lá atrás, Luiz Otávio, afasta, tira, o árbitro já está paralisando e marcando uma falta para a equipe do Bahia. A linha de cortadores elétricos Aptitã possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @Cortag Brasil. 27 minutos. A Ponte perde por 1-0, mas pelo menos já conseguiram encaixar um chute do Danilo Gomes. Agora tem falta para ser cobrada pela esquerda. Houve ali um cartão amarelo, Douglas Borel, por essa falta cometida, foi amarelado. Está, portanto, amarelado o lateral direito Douglas Borel da equipe do Bahia. É falta, vem pela esquerda para fazer a cobrança, vai tomando posição o time da Macaca, zagueirada na área, levantamento na área, subiu lá atrás, afasta a bola, volta no Matheus Anjos que tinha cobrado a falta, dominou tocando para Ichaporã, levantamento, bola cruzada em cima da defesa do Bahia, a bola volta reboteada, o árbitro para, marca uma falta. Rildo tentava puxar o contra-ataque, não saiu o cartão, não saiu o cartão também. Está amarelado Ramon Carvalho. Olha, Batista, e é o terceiro dele, hein? O Ramon estava pendurado, na próxima partida está fora, é o terceiro cartão amarelo de Ramon, jogador da Ponte. Ramon Carvalho desfalca o time da Ponte na terça-feira contra a Chapecoense. Vem para a bola, domina, tentando a passagem o Bahia, limpou, dominou, partiu, cruzamento para o Davon, chega, tira, afasta a defensiva da Macaca, mas a bola foi para fora, Borel tocando em tiro de meta para a Macaca bater. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, das 12 até as 13 horas na tela da Band, programa começando mais cedo. Na tela da Band, das 12 até as 13 horas. E se você souber de alguém que tem a maquininha do Ibope em casa, peça para deixar a televisão ligada nesse horário das 12 até as 13 horas. Você ajuda demais esse amigo aqui. O futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Você também participa pelas enquetes 971021493. Bola aberta pela direita, Matheus Anjos abre o jogo pela direita no campo de ataque para Bernardo. Ele recolhe, domina, solta o jogo, vem por dentro. Escapou, vai para a bola, pé canhoto, bola batida, Fraga em cima da defesa, a bola voltou reboteada, Matheus Anjos dominou, levou para o fundo, tentou o drible em cima de Luiz Otávio. A bola escapou, foi embora para fora pela linha de fundo em escanteio. É escanteio para Macaca bater. É a Ponte criando coragem para tentar o gol de empate. Fabrício na área e também o zagueiro Thiago Oliveira. Quem bate? Danilo na batida. Danilo Gomes vem com a perna canhota. Autorizado, zagueirada na área. Levantou, bola muito forte. Viaja, vai para a área. Ignácio tira. É arremesso lateral para Macaca bater pela esquerda com Jean Carlos. Autorizado, ele vem para a bola para fazer a reposição. Placar de 1-0. O time do Bahia marcou a 15 da primeira etapa. Jean Carlos cobra, mas recua. Bola com Fabrício. Ele recebe no campo de defesa, vira a bola pela direita na cabeça do círculo central. Thiago Oliveira domina, avança para o campo de ataque, abriu para Bernardo pela direita. Chegou a marcação, já tomou dele. O Rildo tentou levar, conseguiu. Bernardo se recupera, se redime, toca a bola pela direita, passe errado do Matheus Anjos. E vem no contragolpe o time do Bahia. Domina, Ignácio levantou de perna à direita para Davon, entrou na área, a bola vai embora.
Pra fora pela linha de fundo, saiu Davó, já ia fazendo um salseiro lá dentro da área, ele é perigoso. Ignácio fez um lançamento espichado para dentro da área, já tinha levado a marcação do Thiago Oliveira, reclamou, ficou pedindo um penal, nada marcada pelo árbitro. Domina no campo de defesa, vem Kaique França lá dentro da grande área, trabalha para fazer o passe pela direita, na pensa de defesa, vai sair jogando lá atrás o time da Macaca na marca de 31 minutos da etapa inicial, o placar de 1-0, vai ganhando o Bahia. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação. 33427000. 33427000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 32 passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui em Salvador, Bahia 1, Ponte Preta 0. Ainda a Série B acabou, Brusque 1, Tombense 0, amanhã 11 horas, Operário Ituano, e domingo também 11 horas, Mineirão, Cruzeiro e Sampaio Correia. Alô, Batata de Rio Preto, ajoelhado no milho. O Marinho de Barão, Tomires de Ribeirão Preto, o Márcio do Chapadão, Dadá de Barão, Marlon César, meu amigo da Prefeitura, e o Fábio Bileque de Guaratuba, litoral do Paraná. Vem comigo, torcedor, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. Só para ter uma ideia do prejuízo da Macaca sem o Luca. Ele é o responsável por 8 dos 13 gols da Ponte Preta na temporada. Então... 13 jogos, né? Hein? 13 jogos e 8 gols, é isso? Não, ele marcou 8 gols. Sim. Dos 13 gols que a Ponte Preta fez nessa temporada 2022. Então a Ponte marcou até agora, somando as competições que ela disputou, né? Campeonato Paulista, Copa do Brasil e a Bezona, a Ponte marcou 13 gols. Dos 13 gols que a Ponte marcou, 8 foram marcados pelo Luca. Então o prejuízo realmente, Tigrão, que faz bem as contas aí, vê aí o quanto ele representa dos gols, né? Qual é o percentual que ele representa. 62%. E vem, domina, entrou na área, Matheus Anjos bateu, a bola explodiu na defesa, vai embora. Pra fora pela linha de fundo em escanteio. É escanteio pra Macaca bater. Lá pela direita, vem pra bola, Matheus Anjos está tentando fazer aí alguma coisa. Cavou aí um escanteio. Danilo Gomes é na bola parada. 34 minutos, etapa primeira, 1-0 pro Bahia. Como seria bom a Ponte empatar agora. Zagueirada na área, Danilo Gomes, pé canhoto, levantou na área, subiu lá atrás. Tira de cabeça Ignácio. Todos os escanteios cobrados assim, esse Ignácio vai tirar todas as bolas. Além de ser grande, ele tem uma impulsão fenomenal. Fraga, toca a bola para Matheus Anjos, domina, gira em cima da marcação, soltou o jogo pelo lado esquerdo, no campo de ataque se manda, tenta a passagem, Echaporã, vem pela lateral na linha de fundo, pé canhoto, cruzamento para Danilo Gomes, subiu a bola, voltou, pé canhoto, bateu, vai embora! Danilo Gomes, ele de cabeça tocou, a bola subiu, continuou viva e voltou na canhota, perda boa, e enfiou o pé canhoto, a bola passou lambendo o travessão e foi embora. Para fora pela linha de fundo, se faz, seria um golaço.
caprichosamente, a bola subiu um pouquinho, ele bateu de peito de pé, a bola por cima do gol pela linha de fundo, seria um golaço em CH. Sem dúvida, ele arrumou para ele mesmo, né, de perna esquerda, sem deixar a bola pegar no chão, seria um golaço. Foi um pecado essa bola não ter entrado, foi o melhor momento da Ponte no jogo, que tem mais um escanteio a seu favor. Escanteio, o time da Ponte vem com Danilo Gomes na marca de 36, abdicou da função, deixando-a para Matheus Anjos. Troca agora o batedor, agora é um destro. Zagueirada na área, partiu Matheus Anjos, pé direito, levantou na área. Chegou de cabeça, Fabrício, mandou para fora por cima do gol. Pela linha de fundo, o capitão da Macaca subiu, testou, a bola subiu, saiu, foi embora. É tiro de meta para o Bahia. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Participe do Voltou, Ganhou Já. A cada R$500 em compras, ganhe R$50 de desconto na sua próxima compra. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no São Bernardo, em Campinas. Atacado Obra Já. Domina o time da Macaca, placar de 1-0, tá perdendo o jogo. Ramon Carvalho abriu o jogo pela direita no campo de ataque para Danilo Gomes. Subiu ao ataque, lançou na área. Bernardo não conseguiu dominar. No rebote voltou, sobrou outra vez com o time da Macaca. Vem Danilo Gomes, encontrou a marcação. O árbitro vai dar cartão. Uma pegada violentíssima do Rezende. Veio, mas veio para arrebentar a perna do Danilo Gomes. Cartão amarelo, está amarelado, camisa número 5 do Bahia. Uma carrinhada selvagem por baixo, veio nas pernas. Pegou as pernas, quase arrebenta a canela do Danilo Gomes, que está caído, se contorcendo em dores. O árbitro parou, marcou a falta para Macaca bater em CH. É um verdadeiro cara de pau, né? Ele tem coragem de reclamar com a arbitragem. Quase aleijou o centroavante ou o cara de ataque da Ponte. O Danilo, que ia em direção ao gol. A falta é perigosa, hein, Batista? Vamos ver a formação de barragem e quem vem para a batida. Amarelo para o 5, Rezende do Bahia. E vem o time da Macaca, é bola parada, a Ponte melhorou, daqui a pouco o Tigrão vai falar. Barreira, guardecendo o canto esquerdo, lado esquerdo, melhor dizendo, de Danilo Fernandes. São 5 homens na composição da barreira, vamos ver quem é que vem para a batida. São 3 os candidatos. Danilo Fernandes, Matheus vem para a bola, Fabrício, pé canhoto, uma bomba! Pegou, largou, Danilo Fernandes! Pancada do Fabrício Dornelas, a bola quente, veio rodando, cheia de guizos, Danilo Fernandes não conseguiu pegar na primeira, usou 2 tempos e depois pegou em definitivo. Dominou outra vez o time da Macaca pela esquerda no campo de ataque. Vem Ramon Carvalho para fazer o passe para Echaporã. Ele luta, conseguiu levar, tocando outra vez pela esquerda. Novamente para Ramon Carvalho, para Echaporã. Vem por dentro, Matheus Anjos dominou, recuou, entregando para Leonaldi. Abriu para Bernardo lá pela direita, dá um toquinho outra vez para Leonaldi. Levou para a linha de fundo, pé direito, cruzou na área, subiu lá atrás, Luiz Otávio de cabeça, tira. Bandou para fora, para a linha lateral. É arremesso pela direita. Vem Bernardo. Time da Macaca neste momento no campo de ataque. Bernardo para Danilo Gomes. Pé direito. Bateu mal. Agora bateu de pé direito. Bateu muito mal. A bola se perdeu. Foi embora pela linha de fundo. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 40, etapa primeira. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui em Salvador, Arena, Fonte Nova, Bahia 1, Ponte Preta 0. Amanhã, às 19 em Caxias, o Juventude e Palmeiras, e domingo tem clássico, Corinthians e São Paulo às 16 horas. Olha o Del Vecchio acreditando ainda na macaca. O Del Vecchio está lá em Foz do Iguaçu. Edu, aqui está muito frio, mas ainda acredito na macaca. Grande Del Vecchio. Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. Bahia baixou o ritmo, a Ponte se aproveitou, criou aí algumas oportunidades, mas está perdendo 1-0 o Tigrão. É verdade. Com o gol, o Bahia voltou um pouquinho as suas linhas, baixou um pouco, mas a Ponte luta muito, né? Tem as dificuldades de sempre. Quem se apresenta para virar uma bola, para tentar municiar o ataque é o Ramon Carvalho. A Ponte luta demais. O melhor jogador da Ponte em campo, mais operoso, mais participativo, é o Danilo Gomes, já com 2 chutes. Aliás, a Ponte nessa partida realiza algo que não vinha fazendo, isso é positivo, né? Apesar das dificuldades todas, está chutando mais. Então, com a diminuição de ritmo do Bahia, a Ponte com muita Danilo luta, Gomes deu bote, roubou, vem embora o time da Ponte, dominou, rolou, Echaporã, pé direito, bateu fraquinho demais. Entrada da área, uma boa roubada de bola do Danilo Gomes. Ele tinha o Matheus Anjos pela direita e pela esquerda o Echaporã. Optou pelo Echaporã. Echaporã deu uma chapa de pé direito, mas fraquinho. Danilo Fernandes não fez nenhuma força para fazer a defesa. Pois não, Tigrão? Luta muito a Ponte, boa jogada agora. Bom o bote do Danilo Gomes. A Ponte equilibrou o jogo. Minimamente está fazendo uma apresentação acima da expectativa pelos seus problemas todos. Equilibrou o jogo e já fez o Danilo Fernandes trabalhar, o que é muito positivo. Claro que isso também tem muito a ver com a diminuição de ritmo do Bahia, mas isso é um problema do Bahia. Gostei do primeiro tempo da Ponte, que começou titubeante, que começou espaçada, que tomou o gol, mas não se desorganizou, não se desesperou e vai fazendo um primeiro tempo, para mim, apesar de estar perdendo o jogo, até acima das suas possibilidades e da minha expectativa. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. E vem a Ponte com o Echaporã, dominou, partiu na entrada da grande área, levou na perna direita, 2 a marcar, ele ficou preso na marcação, tentou escapar, caiu, perdeu a bola. Tenta a recuperação o Leonardo, o árbitro para marcar falta para o Bahia no Rezende, que está caído. E o Echaporã vai cobrar a arbitragem. Vai lá, fala duro com o Denis da Silva Ribeiro Serafim, alagoano. Ele disse que foi tocado por trás, que deram um chute nas nádegas dele quando ele estava caído. É a reclamação do Echaporã, que tomou um pontapé nas nádegas. O árbitro olhou para ele e nem tchum. Placar de 1-0, o time do Bahia está perdendo, está ganhando o jogo, a Ponte vai perdendo em Salvador. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @cortagbrasil. Bernardo, pela distância que ele tomou, hein, CH? Eu achei que ele ia mandar essa bola lá na área do Bahia. Ele foi lá no pau da bandeira, correu uns 5 metros e cobrou o arremesso lateral errado, dando a posse de bola para o time do Bahia. Meu Deus! Eu também não consigo entender como é que erra arremesso lateral. Uma barbaridade. Placar de 1-0, o time do Bahia vai vencendo o jogo. Estamos na marca de 45 minutos. Você ouviu o toque eletrônico da Rádio Bandeirantes.
Lá atrás vem Fabrício para afastar. Posse de bola, Thiago Oliveira. Ele domina no campo de retaguarda para Bernardo pela direita. Ele vem derivando para o lado direito no campo de ataque. Toca o jogo para Leonaldi. Na lateral pela direita, Danilo Gomes com ele. A marcação, a bola vai fora. Tocou na bola Patrick, arremesso lateral pela direita, cobra Bernardo, autorizado, repõe para Danilo Gomes, são dois a marcá-lo, sempre um no combate e o outro fazendo o policiamento, agora a bola foi fora, é arremesso lateral para o Bahia. Bahia começou com ímpeto, mas arrefeceu. Tá perdendo o jogo o time da Macaca, mas joga bem, como disse o Tigrão. Vem na bola dominando, tentando a passagem. Perdeu, errou Ramon Carvalho contra golpe armado. Vem pra bola, tenta a recuperação lá atrás. O time da Macaca pela direita, Borel. Soltou o jogo pela direita, Davon levantou na linha de fundo. Borel tentou cruzamento. A bola explodiu lá atrás da marcação, vai embora. Para fora pela linha de fundo em escanteio. É escanteio pela direita para o time do Bahia bater. Bahia vence o jogo na Fonte Nova. Quem estava na bola era o Fraga. E foi exatamente nele que a bola bateu e saiu pela linha de fundo, cedendo o escanteio para o time do Bahia. Vem para a bola Marco Antônio, vai levantar da área. Time do Bahia leva a zagueirada lá para dentro da área da Macaca, é perigo. Partiu, Marco Antônio levantou na área, subiu lá atrás para afastar a defensiva da Macaca. A bola sobrou pela direita, vem, recebe, bola recuada, Luiz Otávio para Luiz Henrique, recua, chama Danilo Fernandes. Ele está fora da sua área de confinamento, apita o árbitro. Termina a primeira etapa. 1 para o Bahia, 0 para a Ponte Preta. Quem marcou o único gol do jogo até aqui foi o Davó, jogador do Guarani. Pertence ao Corinthians. E vem aí o intervalo inteligente do Rádio do Brasil. Alô, alô, Edu Pinheiro. Muito obrigado, amigo Batista. Primeiro gol do Davó com a camisa do Bahia. E esse uniforme da Ponte hoje é a camisa, disse bem o Tigrão, é a camisa preta com a faixa branca, uniforme 2, calção branco, aí já foge do uniforme 2, e meias brancas. Eu falei, pô, mas a Ponte jogou assim... Eu não me lembrava, aí eu recorri ao YouTube e foi colocando os últimos jogos da Ponte e achei quase igual. Foi contra o Corinthians, na Arena Corinthians, pelo Paulista, Corinthians 5.0. Só que contra o Corinthians era a meia, era preta. A camisa era toda preta, não tinha essa faixa branca, não tinha faixa branca. Camisa toda, pode colocar no YouTube aí, Ponte 5, Corinthians 0. Você vai ver que o calção era branco também, camisa diferente de hoje, toda preta, repito, e as meias eram pretas contra o Corinthians. Hoje a meia é branca, essa que é diferente. Então, dos últimos jogos, é a primeira vez que a Ponte se apresenta com esse uniforme, tá bom? Bom, 1-0, vamos lá. O gol do Davó foi a 15 minutos. E aí, CH, lembrando que a Ponte... Ela joga com Kaique França, Bernardo na lateral direita, Thiago Oliveira, Fabrício Dornelas é o capitão, e Jean Carlos, Fraga, Leonaldi e Ramon Carvalho, e Chaporã, Matheus Anjos e Danilo Gomes. O Ramon recebeu cartão amarelo, é o terceiro, não joga contra a Chapecoense terça-feira no Majestoso. A Ponte sem o Amaralzinho volante suspenso, Norberto, Luca, Fábio Sanches, Arthur, tudo no departamento médico, tá? A Ponte desfalcada. Vamos lá, oi CH, o que você achou? Começou de um jeito e a Ponte terminou de outro ou não, CH? Sim, terminou. Um time bastante guerreiro da metade para o final do primeiro tempo, demonstrando que é possível empatar o jogo, acreditem. A Ponte chutou nesse primeiro tempo o que não chutou seguramente nos últimos 3 jogos. Né? Tem um detalhe que aconteceu no jogo que o Tigrão já destacou, mas eu não posso, apesar de ter recuado um pouquinho, né? A marcação deixou de ser na saída de bola, o time do Bahia baixou todos os seus blocos de marcação, isso tem uma relação direta, mas a Ponte teve muita coragem. E esse menino aí, o Danilo Gomes, ele teve 2 oportunidades, uma pena, ele pegou um sem pulo, onde ele mesmo preparou, né, no cruzamento do Chaporã, ele cabeceou para cima,
A zaga dormiu no ponto e ele pegou um voleio bonito, uma pena que não entrou no ângulo do Danilo Gomes. Se vai no gol, entra. Entre outras jogadas. Então eu gostei do comportamento dele, eu acho que o Léo Naldi está brigando muito no meio campo. Estava a Ponte, depois do primeiro gol do Bahia, começou meio assustada, né? Principalmente o Bernardo, o Giancarlo, o Fraga. Mas quando o Bahia recuou, a Ponte, de uma maneira... Depois do gol, para ser mais preciso, a Ponte começou a ter coragem no jogo. Coragem, sabe aquela coisa? Pô, a gente não pode ficar só assistindo, porque a Ponte, durante 25 minutos, foi ataque contra a defesa. Essa foi a verdade. E o Bahia teve chance de fazer mais do que um. Mas, incrivelmente, depois que tomou o gol, a Ponte se encheu de vontade, de coragem, né, de toque de bola. Saíram jogadas nos dois lados, por dentro também, flutuando muito o Matheus Anjos, que vem como se fosse um meia de articulação, ora chega na frente. Enfim, acabou sendo interessante a movimentação dele, apesar de não ter criado nenhum grande momento. E o Danilo Gomes também, do jeito dele, aos trancos e barrancos, levando bastante perigo ao gol do Danilo Fernandes. Eu também me surpreendi. Quando o Bahia fez o primeiro gol e a pressão do jeito que está, eu já imaginei aqui, sem falar no ar, que a Viola tinha ido, né, ia ter que assistir mais um resto de primeiro tempo e segundo tempo, muito melancólico. Não foi isso que aconteceu. A Ponte teve chance de empatar o jogo até. Agora, o Hélio dos Anjos, tem que fazer algumas correções. Tem que conversar com o Bernardo, principalmente, que está marcando o mais difícil atacante e habilidoso do Bahia, que é o Rildo, pedir para o Bernardo ter um pouco mais de tranquilidade e de calma. E o Fraga também. Eles fizeram muitas faltas no primeiro tempo. Daqui a pouco bota para fora, né? Principalmente o meio-campista, que ali tem que toda hora estar no confronto, sair na caça, fazer cobertura. Então, além da tranquilidade, eu acho que a Ponte, se ela voltar com a mesma coragem que ela teve no primeiro tempo, ou da metade até o final, tem chance no jogo. Agora, não há dúvida, não é? Se a Ponte... não adianta querer sair jogando com pressão, com marcação alta. É melhor jogar a bola lá para frente e não ficar saindo perigosamente, porque a Ponte pode se complicar, como quase se complicou no início da partida. E o Bahia também não vai aguentar o tempo todo marcar alto, não. Não tem preparo físico que aguente. Teoricamente, para encerrar meu comentário, no segundo tempo o Bahia vai voltar mais uns 10, 15 minutos marcando alto. A Ponte tem que tomar muito cuidado para não tomar o gol, para ficar na partida. Porque, repito, o final do primeiro tempo, para mim, deixou muito claro que há possibilidade, se a Ponte voltar com a mesma atitude, de empatar o jogo, sim. Por que não, Edu? Olha, Carlos Oliveira aqui de Amparo, muito obrigado. Um abraço para o Carlos Oliveira. Deixa eu ver o que mais aqui. O pessoal está digitando, daqui a pouco deu uma mensagem. Digita, sobe a mensagem, né? Carlos Matozinho, precisa tomar o gol para a Ponte reagir. Segura, Carlos Matozinho. Diz aqui o Fábio Wilson do São Fernando. Lá no São Fernando tem um time chamado Renegados, né? É o time do bairro aí, Grande Renegados. Um abraço, viu, Fábio? Será que o Matheus Anjos, com essas jogadas manjadas, engana os marcadores no treino? Vamos lá, deixa eu ver o que mais aqui. A zaga do Bahia está louca para levar, hein? Diz aqui de novo aqui o Carlos Matozinho. Deixa eu ver aqui o simpático casal lá de Jacumã, distrito de Conde, na Paraíba, né? Fazendo a referência no gol da Ponte, sofrida pelo Kaique, que acabou falhando. Edu, Kaique França saiu que nem o Lauro saía. Essas e outras, meus amigos, intervalo, hein? Já já o Tigrão vai falar. Bahia 1, Ponte 0. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A
Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odonto Clinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odonto Clinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. No Atacado Obra Já, você encontra tudo o que sua obra precisa pelo menor preço. Furadeira e parafusadeira 12 volts Works, R$ 319,90. E participe também do Voltou Ganhou Já. A cada R$ 500 em compras, você ganha R$ 50 de desconto na sua próxima. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, ou acesse o site obrajá.com ou chama no WhatsApp 19 999 35 7534. Tem rede balançando. É bola na rede. Olha, 2 lances aqui, aquele do Danilo Gomes em quase Capote empatou e no finalzinho Danilo Gomes roubou a bola, deu pro Ichaporã. Mas chutou fraco, Echaporã. Vai, Batistão! Echaporã vem pela lateral na linha de fundo, pé canhoto, cruzamento para Danilo Gomes, subiu, a bola voltou, pé canhoto, bateu, vai embora! Danilo Gomes, ele de cabeça tocou, a bola subiu, continuou viva e voltou na canhota, perda boa, e enfiou o pé canhoto, a bola passou lambendo o travessão e foi embora. Para fora pela linha de fundo, se faz, seria um golaço. Caprichosamente, a bola subiu um pouquinho, ele bateu de peito de pé, a bola por cima do gol pela linha de fundo. Seria um golaço em CH. Sem dúvida, ele arrumou para ele mesmo, né? De perna esquerda, sem deixar a bola pegar no chão. Danilo Gomes deu bote, roubou. Vem embora o time da Ponte, dominou, rolou, Echaporã, pé direito, bateu fraquinho demais. Entrada da área, uma boa roubada de bola do Danilo Gomes. Ele tinha o Matheus Anjos pela direita e pela esquerda o Echaporã. Optou pelo Echaporã. Echaporã deu uma chapa de pé direito mais fraco. Valdemir Gomes. Valdemir Gomes, o famoso Tigrão. 1-0 Bahia, gol do Davó, 15 minutos. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Então, Edu, o Bahia começou dando um calor muito forte. E aí o primeiro tempo pode ser explicado por isso. Enquanto o Bahia não deixava a Ponte sair jogando, não deixava a Ponte se organizar, pelo menos até chegar ao meio-campo, o Bahia destruiu a Ponte, né? Não deixou a Ponte sequer respirar. Desarticulou, desarrumou completamente a saída de bola da Ponte. E aí tomava 1, 2, 3, aí saiu o escanteio, saiu outro, até que o Bahia, a 15 minutos, fez o gol, através do Davó, numa infelicidade, numa falha do Kaique França, que vem muito bem, que a 1 minuto de jogo já tinha operado uma defesa importantíssima, num chute do mesmo Davó, que se meteu entre o lento Fabrício e o mau marcador Jean Carlos, bateu cruzado, pegou bem, foi muito bem o goleiro da Ponte, Kaique França. Então ele já vinha trabalhando no jogo, o Bahia era absoluto na partida, e quando fez o gol, naturalmente, e eu acho que erroneamente para ele, Bahia, ele recuou a linha.
e passou a marcar na linha de meio campo. Então ele permitia com que a Ponte saía, né? Com que a Ponte conseguisse sair, melhor dizendo. Ele permitia com que a Ponte se distribuísse também do meio campo para frente. E aí a Ponte surpreendeu, guerreou muito, brigou muito pela posse da bola, mostrou um bom preparo físico. O Bahia, que mandava, que atropelava, que pisava na garganta, falou, opa, que time é esse daí, essa molecada aí, dando bote, chegando forte, encurtando. A Ponte não marcou alto como o Bahia marcava, mas na linha média de meio campo, toda vez que um jogador do Bahia da Ponte, ou que um jogador do Bahia pegava a bola, 2 da Ponte estavam próximos. 2 da Ponte estavam dando o bote. E aí a Macaca passou a ficar mais com a posse da bola. E quando passou a ficar mais com a posse da bola, ela que normalmente toca nesse campeonato de forma improdutiva, lateralmente falando, passou a progredir, passou a colocar no jogo o Danilo Gomes, o Matheus Anjos lutando muito, fazendo a bola chegar, às vezes se projetando mais à frente, às vezes fazendo o balanço de um lado para o outro. Acho que mostrou um futebol um pouco melhor do que aquele que o tinha tirado da titularidade na Macaca, e a Ponte terminou o jogo no primeiro tempo melhor que o Bahia. Ah, mas criou uma chance real, absoluta? Não, mas chutou 4 vezes, algo que a Ponte não fez no campeonato até agora, né? Então, foi um primeiro tempo que tem também como explicação dessa evolução, essa mudança de comportamento do Bahia? Sim, claro que tem. Mas se a Ponte também, com o Bahia marcando um pouco mais na linha média, não tão alto, uma marcação média, se a Ponte também tivesse ficado no nheco-nheco costumeiro, tocando de lado, sem profundidade, sem ninguém se apresentar para receber a bola, sem ninguém buscar um ângulo para bater, é evidente que não tinha acontecido nada. Então, para quem viu o Bahia, com o sufoco que ele estava dando, fazer o gol a 15 minutos, já imaginou o seguinte, nossa, vai ser uma sacola. E a Ponte não se abateu, não se desorganizou, aproveitou o espaço que o Bahia deu, não sufocando tanto a saída de bola, e terminou bem, fez um bom primeiro tempo. Como é que vai ser o segundo tempo? Vai depender muito de como volta o Bahia. É muito o estilo do Guto Ferreira. Faz um e traz o time um pouquinho para ficar com o contra-ataque a favor. Só que a Ponte não é um time de ir absolutamente para cima, para dentro, para tentar destruir. Não é, não tem qualidade para isso, não tem valores individuais para isso. Então, se o Bahia voltar empurrando a Ponte para trás, ele faz mais gols. Ele faz. E se ele não fizer isso, ele correrá o risco, sim senhor, de sofrer um empate, obviamente que não está nos prognósticos de ninguém do Bahia e que seria um grande negócio para a Ponte. Eu já vejo o Fecim, daqui a pouco o CH vai confirmar tudo, mas eu vejo o Fecim no lugar de Echaporã. Acho boa a alteração, vamos ver se dá encaixe. Carlos Batista. Apita o árbitro! A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca correndo atrás de um grande resultado. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Começa o segundo tempo, a alteração no time da Ponte Preta, saiu Echaporã e entrou o Fecim, e no time do Bahia saiu Varley Júnior e entrou Falcão. Número do Fecim é 20 e o número do Falcão 75, portanto 75 Falcão no lugar do 99 Varley Júnior.
Fecim 20 no lugar do Echaporã, número 29. Vem Matheus Anjos, domina soltando para Leonaldi, dentro do círculo central, ele abriu o jogo lá pela direita, Bernardo, toca na bola, rola na frente, o time da Macaca tem a posse de bola no campo de ataque, perde o jogo, placar de 1-0, gol acontecido há 15 minutos do primeiro tempo. Vem Fabrício soltando para Ramon Carvalho, ele volta no Fabrício, levanta, ele aperta a canhota. Passe do Fabrício, hein? Pega aí esse tijolo de 8 furos, hein, Bernardo? E a bola foi para a linha lateral, péssimo passe do Fabrício, arremesso para o Bahia. E aí, CH, alteração no time da Macaca, o que você achou? O Echaporã no primeiro tempo foi uma figura decorativa, né, Batista? Eu acho que vale a tentativa. O Fecim é um cara de extrema de velocidade, a Ponte precisa de energia, o Echaporã está voltando de contusão, eu acho que foi boa a mexida. Agora, o segredo do segundo tempo é manter a intensidade que a Ponte imprimiu no jogo no final do primeiro. E para você, em Tigrão, o que você achou da alteração na Ponte? Se faria alguma outra em Tigrão? Não faria não, só essa gostei, e ela não é só nominal, né? Ela também é uma alteração de posicionamento, porque quem jogava do lado esquerdo, o Echaporã, ele foi substituído pelo Fecim, mas eu vejo agora uma inversão. Parece que eles vão fazer um X ali, de vez em quando o Danilo Gomes vai trocar com o Fecim, que vai fazer hora à direita, hora à esquerda. Falta para o Bahia, Marco Antônio vai bater do fundo do campo, autorizado, pé direito, levantou na área, passa por toda a extensão da área, a bola sobre o Corrildo, deu um elástico, tentou levar no elástico, o elástico não se completou, ele conseguiu a recuperação, vem agora Matheus, tentou a passagem, Matheus Anjos, ganhou arremesso lateral para a Macaca no campo de retaguarda. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Fabrício sai jogando na entrada da área lá atrás no campo de retaguarda pela metade da quarta zaga, solta o jogo no campo de ataque para Fecim. Fecim tá novinho, entrou agora no segundo tempo no lugar do Echaporã. O árbitro para marcar a falta. Batista. É falta para Macaca, já cobra, tem pressa, domina Fabrício. Recolhe no campo de defesa, entregando pela direita para Thiago Oliveira. Ele rola para lateral para Bernardo. Levantou no cruzamento, chega para tirar. Afasta Rezende, enfiou para a linha lateral, é arremesso, Bernardo cobra para o time da Macaca, volta para Thiago Oliveira, domina o jogador que é da base do time da Macaca, na frente, dentro do círculo central para Ramon Carvalho, volta para Fabrício Dornelas, recebe, toca o jogo, vira para Thiago Oliveira, levanta a bola comprida para Fecim, deu certo, ele pegou, dominou, pé canhoto, levantou a bola desviada na defesa, reboteada, volta pela esquerda, Ramon Carvalho pela esquerda para Fecim, no corte por dentro, rolou para Leonaldi, dominou, atrás chama Thiago Oliveira, ainda mais atrás, agora pela esquerda, vem Fabrício na frente, se manda Ramon Carvalho, recolhe entregando para Matheus Anjos, virou pelo lado esquerdo, Fecim se manda, rola curtinho na lateral para Jean Carlos, voltou a bola para Ramon Carvalho, para Matheus Anjos, sai da marcação do primeiro, vai por dentro, rolou por dentro pela direita, Thiago Oliveira para Leonaldi, limpou, dominou, tocou para Matheus Anjos, para Leonaldi, pela direita, domina tentando a passagem, abriu pela direita, Bernardo limpou, dominou, pé canhoto, bateu mal. Bateu de canhota muito mal, a bola desviada na metade do caminho, sobra com o time do Bahia que sai jogando errado. Leonaldi dominou, Fecim, pé canhoto, bateu pro gol, tira Luiz Otávio de canela. A bola voltou, a Ponte domina, vem Leonaldi de perto à direita, rola curta, entregando lá na frente para Danilo Gomes, por dentro para Leonaldi. Ele volta atrás fazendo a parede, vem para a bola Ramon Carvalho pela meia canhota para Fabrício, o time da Ponte dá uma blitz no comecinho da etapa final, Ramon Carvalho preparou o tiro, ameaçou, não bateu, tocou para Thiago Oliveira, o zagueiro central está lá no campo de ataque para Danilo Gomes,
Bola desviada, vai para a linha lateral. Desespero do Danilo Gomes, porque o Bandeira, o assistente, disse que a bola tocou nele. Ele disse que não. Mas o árbitro marcou arremesso lateral para Ponte Preta. E que confusão, hein? O Bandeira marcou para o Bahia. O árbitro marcou para Ponte. E agora está conversando. Saiu um cartão amarelo para o Danilo. E é o terceiro dele, não joga contra a Chape terça. A Ponte cobra o arremesso lateral. Tenta levar para a linha de fundo. A bola saiu. É tiro de meta. Mas que coisa absurda, hein? Um irresponsável. Esquentadinho, né? O juiz já tinha invertido, já tinha contrariado o Bandeirinha, já tinha dado o lateral para a Ponte. E ele ficou lá vociferando, né? Enchendo o saco do Bandeirinha, pedindo para tomar o cartão. Tomou. Isso para mim tem um nome. Burrice explícita. Ele que está bem no jogo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7:30, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezoni aqui na Bandeirantes, em Salvador. Bahia 1, Ponte Preta 0. Amanhã, final da Série A3, às 16 horas, o Francisco de Palma Travassos, Comercial e Noroeste. No primeiro jogo, o Noroeste venceu por 2-1 em Bauru. O Comercial precisa vencer por qualquer placar para ficar com o título. O empate é do Noroeste. Alô, Wagner, do Novo Campos Elíseos. Ele quer o Renato Cajá de volta à Ponte. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Danilo Gomes recupera a posse de bola para o time da Macaca no campo de ataque. A Ponte vem, se manda Fabrício, virou do outro lado pela esquerda. Jean Carlos cruzou na área, Danilo Gomes tentou, Matheus Anjos, a bola batida, voltou reboteada, sobra com o time do Bahia. Tentativa da Macaca lá na frente, a bola volta do campo de defesa. Thiago Oliveira levanta para dentro do círculo central, Fraga de cabeça, recua a bola para Fabrício, Fabrício domina, entregando para Ramon Carvalho na lateral, na beirada do campo, vem para a bola, cima da Jean Carlos, ameaçou, fez o passe agora para Fecim, Fecim saiu da marcação no meio de dois, tentou levar, perdeu. Recupera o time do Bahia, mas sai jogando errado. Fabrício pega, toca, o time do Bahia está nervoso. Vem Matheus Anjos para Fraga. Ele domina, gira, toca pela meia direita. Leonaldi atrapalha na perna direita para fazer o passe pela meia. Recolhe no campo de ataque. Ramon Carvalho tentou o passe, deu na defesa, voltou Ramon Carvalho. Falta. O árbitro para. Denis da Silva Ribeiro, Serafim das Alagoas. Marcou uma falta no Fecim, ele sente, é falta pela esquerda, é uma falta perigosíssima para Macaca bater o CH. Matheus Anjos chega por ali também, o lateral direito, o Bernardo. É um bom momento da Ponte no início do segundo tempo. Blitz da Macaca, a falta é do lado esquerdo. Danilo Fernandes, capitão e goleiro do Bahia, preocupado. Olha o Anjos e também o Bernardo na bola. Momento de grande expectativa. Ponte perde o jogo, placar de 1-0. 10 minutos passados, etapa final. Vem pra bola, pra batida de falta. Autorizado, Matheus Anjos disparou, a bola explodiu na barreira. Vai pra linha lateral. É arremesso pela esquerda, Matheus Anjos. Ele tem pressa, nem espera a chegada do Jean Carlos e cobra arremesso lateral. Soltando pela esquerda, domina no campo de ataque, Jean Carlos, recua no campo de defesa, vem para Fabrício Dornelas, ele domina, toca de lado, vem chamando o Thiago Oliveira, meteu a perna direita, passou pela marcação, prendeu, perdeu a bola, e vem o time do Bahia, Rildo dominou, rolou, errou o passe, chega lá atrás para tirar Fraga, ele bate de perna direita, solta na lateral, retoma o Bahia, mas com falta em Danilo. Danilo Gomes está caído, o árbitro puxou o cartão amarelo, deu um amarelo aí para o jogador do Bahia. É para o lateral esquerdo, Luiz Henrique meia dúzia.
Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Vem a Ponte, Fecim na área, levantou bola cruzada em cima da marcação. Ignácio chega para tirar, completa Borel. Placar de 1-0, o time do Bahia vai vencendo o jogo. Gol a 15 minutos, mas a Ponte está em cima do Bahia. Tricolor de Aço está sofrendo uma barbaridade. Vem na bola. Domina Ramon Carvalho para fazer o passe pela esquerda para Matheus Anjos. Puxou, arrumou, preparou o tiro. E está cercado, não acha o espaço, é obrigado a recuar. Vem pela direita para Thiago Oliveira na frente. Bernardo abriu lá pela ponta direita. Danilo Gomes pedalou, tentou, girou. Pá! É falta nele. Danilo Gomes veio cheio de ímpeto, veio pedalando na frente do zagueiro. O árbitro marcou falta, a entrada do Luiz Henrique, que já ia ficando falta. É falta para Macaca bater. Quem pegou no tornozelo dele foi o Rezende, que já tem cartão amarelo, apesar do Luiz Henrique estar na jogada. É um escanteio, um mini escanteio. Lado direito, falta. Outro momento muito bom da Ponte no jogo. Os grandes narradores de antigamente diriam: é um escanteio de mangas curtas. 12 minutos da etapa final. Que hora boa, que momento espetacular para empatar o jogo. Vamos ver quem é que vem para a batida. Tem que ser uma bola mágica, são 2 da barreira. Danilo Gomes bate com a esquerda, Matheus Anjos com a direita. A bola na lateral da grande área, Danilo Gomes, pé canhoto, um tiro forte, a bola por cima do gol. Vai embora para fora pela linha de fundo. Danilo Gomes está tentando, agora bateu forte, mas subiu demais. Em tiro de meta para o Bahia bater. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja que fica na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, ou chame pelo WhatsApp 999357534. Acesse obrajá.com e saiba mais. Placar de 1-0, o time do Bahia vencendo o jogo na Fonte Nova, em Salvador. A Ponte tomou o gol a 15 minutos, resistiu 15 minutos de uma pressão violenta e agora equilibrou a partida ainda no primeiro tempo e já está merecendo o empate. A linha de cortadores elétricos Zap Titan possui o motor mais potente da categoria, pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural, com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. Estamos nos aproximando do minuto 15º minuto do segundo tempo. No primeiro tempo foi exatamente aí que o time do Bahia marcou o gol. Está na hora do empate. A Ponte já está merecendo o empate, hein, Tigrão? Tá com volume para isso, né? Mas ó, agora ficou ali trocando bola, aquele negócio que o time não tem qualidade para isso. O Bahia aí fica trocando bola, permite na saída de bola dentro da grande área. Fabrício toca para o Kaique para o Bernardo. O Bernardo toca para o Thiago Oliveira. Pronto, o Bahia deu o bote e ganhou um lateral ali na entrada da área, na lateral da grande área. Bobagem, mas a Ponte tem volume sim, está finalizando pouco, como é a sua característica, mas o time luta, guerreia uma barbaridade, chega na frente, faz uma partida muito boa. Só que é isso aí, ó. Perde uma bola na saída e toma um sufoco, por muito pouco não tomou o segundo gol agora num cruzamento. Depois de ter a bola dominada, devolveu para o Bahia. Por quê? Porque ficou tocando desnecessariamente atrás. Mas faz uma partida consistente, faz uma partida de coragem, de muita luta, de uma técnica apenas razoável, mas guerreando muito e sobrando, pelo menos até agora, 16 minutos do segundo tempo, fisicamente sobrando, inclusive mostrando mais mobilidade e mais preparo do que o próprio Bahia, que joga em casa.
Placar de 1-0, o time do Bahia vai vencendo o jogo na Fonte Nova, em Salvador, pela Série B, a B-Zona do Campeonato Brasileiro. Domina no campo de ataque, vem Matheus Anjos, esticou lá para dentro da grande área, chega Danilo Gomes, chega para tirar o zagueiro, mas o Bandeira já anotava a posição de impedimento do Danilo Gomes. Não, ele anotou o último toque do Danilo Gomes. Último toque do Danilo Gomes, então é tiro de meta para o Bahia. São 13 finalizações da Macaca contra 6 do Bahia. Mas o Bahia vai vencendo a partida. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Placar de 1-0, o time do Bahia vai vencendo o jogo. Gol marcado a 15 minutos da Avó. E jogador do Guarani que pertence ao Corinthians, está emprestado no Bahia. Marcou hoje nessa partida o primeiro gol com a camisa do tricolor baiano. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação. 33427000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Muito obrigado para você que está ouvindo, está assistindo no YouTube. Meta o dedo aí no botão. Dê um like aí para nós, dê um like aí para nós. Ative o sininho. Toda vez que tiver uma live no YouTube da Rádio Bandeirantes, você vai receber a informação. Domina o time da Ponte, dominou Matheus Anjos para Danilo, pé canhoto, bateu, vai embora para fora pela linha de fundo. Danilo Gomes bateu, Danilo Fernandes caiu lentamente, a bola passou, foi embora para fora pela linha de fundo. Danilo Gomes está tentando. É tiro de meta para o Bahia bater. Vai metendo o dedo aí, dá um like para nós, dá um like aí no YouTube. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Faça a sua inscrição. Seja um seguidor da página. Muitos prêmios, promoções. Recentemente demos 10 ingressos, 5 pares de ingressos para o jogo da Ponte Preta com o Novo Horizontino. E tem mais promoção que vem por aí. Domina o time da Macaca, vem na bola Ramon Carvalho, ajeita de cabeça, soltando o jogo para Jean Carlos. Ele erra o passe, entrega de graça. Tenta armar o contra-ataque o time do Bahia. Ramon Carvalho tira, joga para fora, para a linha lateral. Mas mais uma vez uma péssima partida o Jean Carlos. No primeiro tempo não marcou nada e nem ninguém. O time melhorou menos ele. E no segundo tempo, CH, Jean Carlos também a figura negativa. Era o Echaporã e o Jean Carlos. Echaporã foi embora. E ficou o Jean Carlos, está fazendo um jogo muito ruim. Sai errado jogando o Kaique França. Vem na bola, Marco Antônio bateu cruzado. A bola explodiu no corpo do Fabrício. E vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio. É escanteio pro Bahia bater. Que besteira fez o Kaique França, hein? Quase o Bahia chega, tem escanteio lado direito. Lado direito, escanteio. Se fosse no Majestoso, seria no gol da linha do trem. Marco Antônio, autorizado. Partiu, pé direito, levantou na área. Desvio de cabeça, subiu Luiz Otávio. Mandou para fora pela linha de fundo. Em tiro de meta para a Macaca bater. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil.
Vem na bola, domina, Matheus Anjos faz o passe para Fraga. Ele recebe a marcação de Davó, toca recuando, vem lá atrás do campo de retaguarda. Thiago Oliveira para dominar, soltando o jogo no campo de ataque pela direita. Danilo Gomes para Leonardo, volta a bola pela meia direita. O time da Macaca perde o jogo, mas tem atitude, especialmente no segundo tempo. Vai criando oportunidade. Jean Carlos sai da marcação, entregou para Feci na beirada do campo, vem por dentro. Fraga dominou, girou, recua, perdeu tempo, a bola volta para o campo de retaguarda. Fabrício Dornelas puxa o jogo, bate de perto, a canhota na frente para Matheus Anjos, outra vez para Fabrício, para Ramon Carvalho, recolheu, dominou, entregou, soltou na frente para Feci na lateral. Jean Carlos por dentro pela meia para Ramon Carvalho, centralizou a jogada. Leonardo de pé direito, lançou na lateral, vem na bola, pé direito, bateu cruzado, força demais. Bernardo tocou, errou, pede desculpas para um, pede para o outro, pede lá para o outro. Bernardo, a Ponte tinha 4 em condições de receber. Não sei se ele bateu para o gol, ele tentou cruzar. A verdade é que não aconteceu nenhuma coisa e nem outra, né, CH? Uma vergonha o cruzamento, você diz com precisão, 4 na grande área, ele foi cruzar e a bola foi parar lá na praia do Forte, Batista. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Sai jogando lá atrás, Danilo Fernandes, toca, pega de volta, a Ponte adianta a marcação com Matheus Anjos. E o Danilo Fernandes pegou e estourou, quebrando essa bola lá na frente no campo de ataque. A Ponte retoma, vem Matheus Anjos, atrás pela direita. E o jogo está parado, hein? Marcou impedimento, né? Marcou impedimento no ataque da Macaca. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas, ou chame no WhatsApp 999 35 75 34. Acesse obrajá.com e saiba mais. E assim que a bola parar, vai começar aqui na Rádio Bandeirantes, o jogo aberto. Sai jogando errado o Thiago Oliveira, olha o passe para o inimigo que ele fez. Bateu de perna direita, a bola explodiu na defesa. Rildo, e ele é liso, é perigoso. Tá certo que caiu muito de produção, mas que besteira que o Thiago Oliveira fez agora. Entregou nos pés do jogador do Bahia. É essa idiotice de sair jogando com essa bola lá atrás. Pois aqui o tempo passa e eu não consigo entender. E aqui na Bandeirantes, o jogo aberto para Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você. Pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. 33427000. É Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Atacado Obra Já! E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 25 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Estádio Arena Fonte Nova em Salvador, Bahia 1, Ponte Preta 0. Amanhã, 16h30, Maracanã, Flamengo e Goiás, 16h30 também, Atlético de Goiás e Curitiba.
Um grande abraço para o Menegildo. Sabe quem é o Menegildo? É o grande chefe do São Bernardo da parte de cima. Valeu, Menegildo. Bandeirantes AM 1170, 85.7 em FM, faixa estendida para Campinas, para Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Thiago Oliveira domina no campo de ataque, ele gira, tenta levar, chega a marcação do Davó, recua com Fabrício. Fabrício domina dentro do círculo central e volta para Thiago Oliveira. Ele dá um tapa bonito na bola, buscou o Bernardo, pé direito, fez um cruzamento de uma extremidade a outra, da direita para a esquerda, Matheus Anjos cruzou na área, o Ignácio tirou, a bola voltou, disputa lá atrás, na defesa tira Luiz Henrique Rildo, tentou puxar o contragolpe, a bola vai para a linha lateral. Arremesso Macaca, tem pressa, Bernardo, para Leonaldi, outra vez para Bernardo, volta no Leonaldi, preparou o cruzamento, desistiu, prefere o toque de bola no campo de ataque com Fraga, para Ramon Carvalho, ele perde a canhota, volta o jogo lá pela direita, recolheu Bernardo, rolou para Leonaldi, entrada na área, preparou o tiro, chega a marcação do Luiz Henrique, ele volta a bola, domina Thiago Oliveira para Fabrício, abriu na lateral pela esquerda, vem na bola, Jean Carlos dominou, rolou, Ramon Carvalho, entrada na área, tocou a bola para Fecim, perdeu, a bola se atrapalhou, no rebote da zaga do time do Bahia, a bola volta com Fabrício, Fabrício domina, recua, chama Thiago Oliveira, de perna direita, solta o jogo para Leonaldi, ele recua, toca no campo de defesa, vem Kaique França, jogando como líbero para Fabrício, fica encurralado, gira em cima do próprio eixo, saiu da marcação, tocou na frente no campo de ataque para Ramon Carvalho, ele no campo de ataque recua para o campo de defesa para Leonaldi, abriu na ponta direita, vem Bernardo, preparou, dominou, rolou, chamou, Ramon Carvalho bateu, explodiu na defesa, voltou na cabeça de Fraga, para Leonaldi pela direita, ele toca rasteirinho e atrás do campo de retaguarda, Thiago Oliveira para Fabrício, de pé canhoto, lançou para Danilo Gomes, dominou, levou para a linha de fundo, tentou entortar Luiz Henrique, esperou e deu o bote certo, Luiz Henrique tomou, lançou no campo de ataque, Fabrício, estoura, bate de perna direita, a bola subiu, voltou para o próprio Fabrício que toca para fora, ele se irrita, grita e vai ter alteração, vem aí o Jacaré no time do Bahia, tá saindo o Rildo, cansou o Rildo, hein? Entrando 29, Jacaré no lugar do Rildo, camisa número 37. Nesse momento, para você ter uma ideia, Batista, a Ponte não tem poder de penetração, mas a posse de bola da Ponte, que está sendo no campo do Bahia, chega a 79%. Só que o time não tem força de penetração, mas a pressão continua da Ponte. Se tem o Luca, a Ponte já teria empatado o jogo. Tem volume, tem toque de bola, tem triangulação, mas não tem penetração, é o que está faltando lá na frente. Entrou, portanto, Vitor Jacaré, camisa 29, no lugar do Rildo, camisa 37. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. E você pode marcar a consulta de avaliação de graça. Não cobra. Você faz a avaliação e só depois, se decidir fazer o serviço, é que o especialista vai fazer um planejamento dentro das suas possibilidades. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. E vem embora, Jacaré, dominou, partiu, lançou na área, perna esquerda da Vó, bateu, vai embora, para fora, pela linha de fundo, bateu cruzado, bateu mal, bateu tirando, tirou muito, a bola saiu em tiro de meta para Macaca. Detalhe no ar. O que o Hélio dos Anjos está esperando para sacar esse tal de Bernardo, hein? Olha, ele deu mais um contra-ataque, ele erra tudo, absolutamente tudo, e a Ponte jogando bem. Ele está abaixo da sintonia do time.
Porque o que é que o Hélio está esperando para sacar esse cidadão? Ramon Carvalho lançou para Jean Carlos, cruzou na bola, entrou, Matheus Anjos bateu, gol! 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 Da Ponte! Na marca de 31 minutos passados, segundo tempo, a bola pela esquerda dominou Jean Carlos e cruzou de pé canhoto para Matheus Anjos. Fez sim, chegou primeiro, de perto da canhota, bateu a bola, desviou no zagueiro e matou Danilo Fernandes. Entrou na rede o chute de Fessim. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Fessim, Fessim marca e a torcida vibra, da pele até o osso. Dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca, Fessim para estufar a rede. Fessim, 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 camisa 20. Jogo em Salvador, empata o jogo a Macaca na coragem, enfrentando um grande time, já era melhor e conseguiu empatar o jogo na força, na determinação, no ímpeto, conseguiu empatar a partida. Fessim faz a rede balançar. Amada Ponte Preta, Ponte Preta 1, Bahia também 1, e o detalhe do gol é seu Carlos Henrique, o CH. Olha, mais que merecido, volume de jogo, tabelas, pressão, oportunidades, a Ponte manda no segundo tempo. Nem parece o mesmo jogo, nem parece o mesmo time. A Ponte merece o resultado numa jogada de linha de fundo. Tudo bem que houve um desvio, mas precisamente o Fessim colocou a perna na bola e não quis comemorar, em respeito ao seu ex-clube. O fato é que o jogo está empatado com merecimento. Fessim na rede, Bahia 1, Ponte também 1. Bahia 1, Ponte Preta também 1. Segundo gol do Fessim pela equipe da Macaca. Nesta temporada, Fessim, portanto, marca pela segunda oportunidade. Muda o time do Bahia, saiu o Marco Antônio, entrou o Everton. E saiu Lucas Falcão, que havia entrado no segundo tempo, e entrou Gregory no seu lugar. Portanto, uma alteração que já tinha sido feita, né? E o Guto Ferreira não gostou, portanto, do Falcão e colocou o Gregory, que tem camisa número 47. A Ponte mexeu duas vezes. Saiu o Bernardo, finalmente! E entrou Igor Formiga. Igor Formiga tem a 22. Saiu Danilo Gomes, extenuado e amarelado. E entrou Luiz Fernando, número 34. Mais que providencial, né? O Bernardo estava brincando com a paciência de todo mundo. E o Danilo cansou também, né? Tem a possibilidade de a gente assistir o Luiz Fernando pelo lado direito. Falta para a Macaca, Matheus Anjos, pé direito, levantou na área, vem de soco, defendeu Danilo Fernandes. Uma bola marota
Cruzamento na cobrança de falta de Matheus Anjos, veio de soco, Danilo Fernandes, ela tinha endereço, é arremesso lateral, vem a Macaca para fazer a reposição de bola no arremesso lateral, autorizado Jean Carlos, tocou para Ramon Carvalho, domina da linha de fundo, escapou, falta nele, o árbitro parou, marcou falta, é falta na linha de fundo. Chegou Gregory, já deu o prefixo, cometeu a falta, é falta para Macaca bater. Esse é o chamado escanteio de mangas curtas, né? Lado esquerdo, o Matheus Anjos na bola, na grande área o Fabrício e também o Thiago Oliveira. Outro bom momento da Ponte no jogo. 36, etapa final, placar de 1-1. Autorizado, Matheus Anjos bateu, explodiu lá atrás. A bola vai embora para fora pela linha de fundo, é novo escanteio pela esquerda, a bola bateu no Gregory, vem para a bola, tomando posição para a cobrança pela esquerda, Matheus Anjos vai levantar da área, zagueirada na Macaca lá dentro, 1-1 é o jogo, autorizado, ameaçou a batida na primeira, refugou, partiu Matheus Anjos, pé direito, levantou, bola fechada, tira Danilo Fernandes, defendeu Danilo Fernandes de soco, punhos cerrados, a bola ia entrando, seria o gol olímpico, é novo escanteio para Macaca, Matheus Anjos, pé direito, levantou a bola, veio baixa, tira a defesa, no rebote apareceu com o time da Macaca, levantamento pela esquerda para Matheus Anjos, ele caiu, reclamou do toque, o árbitro não marcou, chegou Jean Carlos, levanta muito mal o passe, saiu Danilo Fernandes para pegar. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. E vem o time do Bahia, cruzamento na área, o toque entrou, é gol! 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 Gol do Bahia! Vamos da turma tricolor. Na marca de 37 minutos, etapa final, arrancada do Jacaré, ele partiu no costado de Fabrício, bateu cruzado da Vó, chegou, bateu esquisito na bola, veio caindo, falha do Kaique França que não cortou, e a bola bateu no pé direito do Davó, bateu no peito, e entrou e foi morrer lá no fundo do gol da Macaca. Bahia na frente, Davó marca o segundo dele no jogo. E o segundo com a camisa do Bahia. Bahia 2, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol do Bahia é seu, diz aí CH. Existe uma reclamação da Ponte de um possível impedimento do Jacaré. Eu não percebi isso. A arbitragem está sendo consultada e está vendo o VAR. Quem está no VAR lá é a Patrícia Wallace, está confirmando o gol. Para mim houve falha do setor de defesa e cobertura, do Kaique França no lance e principalmente do menino aí, o Formiga, que ficou olhando, levantando o braço e o Davó tomou a frente dele e fez o gol. Uma pena. 39 segundo tempo, o Bahia faz o segundo de Davó no jogo, 1 para Ponte. O VAR confirma, gol validado. Placar de 2-1 para o time do Bahia. Atacado Obra já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja da Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Ou chame no WhatsApp 999-357534. Acesse obrajá.com e saiba mais. Leonaldi toca na bola, virando pela direita. Igor Formiga tenta levar. Em cima da marcação, a bola toca, vai para a linha lateral. É arremesso próprio, Igor Formiga cobra. Placar de 2-1, o time do Bahia fez o segundo agora há pouco. Fabrício domina, solta o jogo na esquerda. Vem Jean Carlos, tenta levar, toca errado, joga para fora, para a linha lateral. É arremesso, campo de defesa.
A falha de marcação foi do Jean Carlos, né? A bola foi em cima exatamente do Jean Carlos. E vem de novo o time do Bahia, bola cruzada na área. Chega para tirar Thiago Lopes. Se esforça, vai no limite físico para tirar. E a bola escapa, vai fora. Aquele espaço ali entre o Jean Carlos e o Fabrício, aquilo ali é uma vergonha, cara. É uma vergonha. É que o Guto Ferreira também é míope, né? Ele demorou o jogo inteiro para ver isso. Olha aí, estava saindo o terceiro gol do Bahia. O Thiago Lopes tem que jogar por ele e pelo Fabrício. É uma vergonha aquilo ali. Esse moleque não marca ninguém, absolutamente ninguém. Ele é um morto em termos de marcação. E aí sai o obeso, o roliço, Fabrício para cobrir. Não tem jeito. A Ponte fez uma grande partida. Merece pelo menos um empate. Mas ela tem essa vulnerabilidade pelo lado esquerdo e o treinador também tem que enxergar um pouco mais. Ele não pode escalar Fabrício mais. Fabrício é ex-jogador. O Fabrício é paquidérmico. Não tem como escalar esse jogador. Alteração no Bahia, saiu Rezende, entrou Emerson Santos. E a alteração na Ponte Preta, saiu Matheus Anjos. E entrou Ramires, camisa 16. Everton Santos tem camisa 17. Então, camisa 17, Emerson Santos está em campo, saiu Rezende 5. E o 16, pela Ponte Preta, Ramires, está em campo para a saída do Matheus Anjos. É escanteio para o Bahia, cruzamento na área. Leonaldi chega de cabeça, afasta, tira, a bola vai para a linha lateral, 42, placar de 2-1. O time do Bahia vai vencendo o jogo. Um castigo imenso para o time da Macaca, que era melhor do jogo, empatou a partida, teve chance para virar, mas o Jacaré, Vitor Jacaré cruzou a bola para o Davó marcar o segundo, placar de 2-1. A linha de cortadores elétricos Zap Titan possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Vai mexer. Ramon Carvalho não dá mais para ele, vai embora. Vem Gabriel Venâncio, 23, é a novidade na Macaca. Gabriel Venâncio está entrando no time da Macaca. Ramon Carvalho vai embora, portanto a Macaca muda mais uma. Agora já é a quinta, né? É a quinta da Macaca. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, das 12 até as 13 horas na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais compactos dos jogos e gols da rodada. Anote aí na sua agenda, das 12 às 13, programa mais cedo. Começando às 12 horas, 1 hora de muito esporte, muito futebol para você. Lá atrás, tira o time da Macaca, sai jogando, placar de 2-1, falta. O árbitro parou, marcou a falta. É falta, campo de retaguarda para o time da Macaca. 44 minutos. Ainda não subiu a placa, vamos saber quanto temos aqui de acréscimo. Acho que uns 5 minutos. E o Jacaré tomou do Igor Formiga, vem embora, escapa o time do Bahia. Jacaré, pé direito, bateu, Kaique França. Pega firme, esse Jacaré tá dando um trabalho, tá fazendo uma fumaça impressionante. Domina, vem pro jogo, fez sim, para Leonaldi, domina no campo de defesa e vem pro jogo, cima da Igor Formiga no campo de ataque, recolhe na perna direita, placar de 2-1, a Ponte vai para cima, vai tentar empatar o jogo, Luiz Fernando, sai da marcação, tentou a arrancada, opa! É falta nele, é falta, subiu a placa, 4 minutos no additional time. Dá para empatar aí em CH, falta para Macaca bater. Tem que caprichar, né? Todo mundo na grande área, espero que joguem a bola para
para a grande área, para a tentativa do cabeceio. Está o Luiz Fernando pedindo passagem. É um bom momento, é só caprichar que há possibilidade do empate. 21ª falta do Bahia no jogo. A Ponte fez só 7 faltas. A Ponte jogou muito mais que o Bahia. Bahia picotou a partida, sujou o jogo o tempo inteiro. Partiu, vai para a bola. Falta cobrada, levantamento na área para o Thiago Oliveira. Ele toca de cabeça, mas a bola já havia transposto a linha de fundo. Saiu em tiro de meta no campo de defesa para o Bahia. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação. 33427000. 33427000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. E vem o Jacaré, dominou, pé direito, cruzou, agora ele foi mal. Cruzamento horrível, foi embora para fora pela linha de fundo, ele pede desculpas. Em crédito, né? Porque ele deu o passe, fez o cruzamento no costado do Jean Carlos para o Davó fazer o segundo no Bahia. O Jacaré, nessa ele se aproximou como jacaré e cruzou como lagartixa. Domina a bola no campo de defesa, o time da Macaca. Fraga tenta levar, é falta nele, Fabrício cobra. Vamos nos aproximando dos 47 agora. Domina o time da Ponte pela direita, no campo de ataque, Igor Formiga para Luiz Fernando. Ele tenta a passagem, tira, afasta, empurra, toca a bola para fora pela linha de fundo, a defesa, arremesso, vem para a bola, Igor Formiga para a cobrança, levantou na área, tentou dominar, não conseguiu, Luiz Fernando, a bola volta lá pela direita, Luiz Henrique vem para a marcação, a bola para a linha lateral, é novo arremesso para Macaca. Macaca viva no jogo, Igor Formiga vai usar a força do braço, levantou a bola na área, tira lá atrás, afasta Ignácio, a bola volta, Jacaré dá um chutão, bate a bola de perto, a canhota levanta no campo de ataque, vem Thiago Oliveira, ela pinga na grama, chega Thiago Oliveira, toca a bola, ela vai para a linha lateral, tocou no jogador do Bahia, é arremesso, Foi falta. O Davó empurrou o Thiago Oliveira. Cobra a falta, vem a Ponte no campo de defesa. Fabrício domina, soltando o jogo para Jean Carlos. Ele ameaça sair, sai, erra o passe, mas no rebote aparece pela esquerda. Fez sim, autor do gol da Macaca. Toca na bola, rola rasteirinho pela esquerda. Se manda para Gabriel Venâncio, tentou levar, chega, tira. Luiz Otávio mandou para fora pela linha lateral. É arremesso, vem para a bola, para a cobrança, está autorizado. Pela esquerda, Jean Carlos levantou a bola na área, desvio lá dentro, subiu Ignácio, afasta, tira, a bola sobrou dentro da grande área, dominou Venâncio, vem Leonardo de pé canhoto, bateu, defendeu. Danilo Fernandes, Leonardo dentro da área, bateu de rosca. Danilo Fernandes fez uma defesa importantíssima. O chute não saiu forte, mas ela veio rodando. Danilo Fernandes salva o Bahia. Apita o árbitro e termina. Não merecia a derrota por aquilo que jogou o time da Ponte. A Macaca foi guerreira, foi determinada, buscou forças onde não tinha. O time da Ponte o tempo inteiro propôs o jogo. Tomou um gol a 15 minutos do primeiro tempo numa falha do Kaique França. E tomou um gol no segundo tempo, uma falha também do Kaique França. Falha conjunta. Primeiro do Jean Carlos, não marcou ninguém, depois Fabrício e depois Kaique França, que não cortou o chute cruzado do Jacaré e o Davó meteu na rede. A Ponte perde, mas cai em pé, cai com honra diante do time do Bahia, que faz uma campanha de acesso, vai subir o Bahia. Jogou de igual para igual, jogou mais do que o time do Bahia.
mas perde a partida. Na sequência, vem aí jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. As últimas aqui do WhatsApp. Ponte desperdiça muitos cruzamentos, hein, durante o jogo. Deixa eu ver aqui. Olha, melhorou muito. Eu gostei da Macaca, mas os laterais são fracos. É o Dadá de Barão que sofre com a Macaca. Boa noite, senhor Edu, e a todos da Band. Esse Fabrício Dornelas é que jogou no Guarani, né? Não estou gostando dele. Robson Luiz, de Hortolândia. Ontem aniversário de Hortolândia. Parabéns a Hortolândia. Olha, deixa eu ver aqui mais. Jogador do Bahia aqui. Como é que pode a defesa fazer isso? Não segurou aí, fez o empate. Verdade, a Ponte demorou para empatar. Tinha mais posse de bola. Com muito sacrifício, empata e depois toma o gol de novo, 2-1. Mais uma derrota da Ponte, que congela aqui na 13ª posição com 8 pontos. O Bahia, com a vitória, vai à liderança com 16. Vamos lá, oi Tigrão, queremos ouvi-lo por tudo aquilo que também disse o Batista nesse final aí, se você concorda, essas e outras sua, Tigrão, 2-1 Bahia. Bom, o Batista narra e comenta, né? Ele já comentou o jogo. Eu acho que a Ponte teve uma postura boa, a Ponte surpreendeu, o resultado não foi bom. Mas, às vezes, um empate ou até uma vitória sem jogar absolutamente nada, ilude. Hoje o time da Ponte honrou a camisa. Foi guerreiro, foi melhor do que o Bahia depois da metade do primeiro tempo e durante todo o segundo tempo. A Ponte jogou com personalidade, claro que tem aquela dificuldade para penetrar, para finalizar, para meter alguém para fazer o gol, para, de repente, fazer uma tabela vertical, mas não importa. Teve 70%, 68%, 70% de posse de bola, e às vezes a posse de bola não quer dizer nada. Mas hoje a Ponte correu mais do que o Bahia. Chegava na frente, dividia, teve atitude, foi um time guerreiro. Eu acho que, apesar da derrota, que o torcedor, e você vai sentir isso daí dentro, obviamente, dessa interatividade que existe, né, da nossa equipe com os nossos ouvintes, que o torcedor está triste pela derrota, mas está com alguma esperança de que esta postura possa ser repetida, essa atitude, essa maneira de jogar, essa valentia em campo, que tudo isso, esse conjunto de virtudes, que ele possa ser repetido agora até o final do campeonato nas demais 30 rodadas. Temos mais 30 rodadas ainda. E a Ponte hoje deu esse alento, né? A Ponte hoje abriu essa perspectiva. Ela, independente do que aconteça até o encerramento da rodada, ela não vai entrar na zona de rebaixamento. E aí vai jogar em casa, onde às vezes é mais difícil, porque o adversário não sai, ele joga plantado, mas isso é assunto para depois. No jogo de hoje, eu me surpreendi com a voluntariedade, com o espírito de luta, com a valentia, com essa atitude de quem foi para a Bahia para tentar trazer pelo menos um ponto para Campinas e não conseguiu, mas mereceu pelo menos um empate. Só que a Ponte tomou 2 gols de bobeira. O seu goleiro, que vinha sendo o esteio do time, acabou, né, no jogo de hoje comprometendo. Acabou no jogo de hoje falhando nos 2 gols. No segundo gol, a falha dele é de 20%. Os outros 100%, 40% do senhor Jean Carlos e 40% do senhor Fabrício. Por quê? Porque é um boqueirão, ali é a ilha da felicidade para o adversário. É o chamado mapa da mina. É o mapa da mina, aquele setor esquerdo da Ponte. Então, é que o Guto demora, né? O Guto gosta muito de resenha, gosta muito de alguns milagres táticos, de algumas invencionices. Mas o futebol é muito simples de ver. Eu, se for treinador de qualquer time que for jogar contra a Ponte, qualquer que seja o elenco que eu tenha em mãos, eu vou jogar tudo ali, entre os dois.
que um é lento e o outro não marca. É uma mistura bélica contra quem está tentando não tomar gol. É realmente algo fatal. Não tem como dar certo. E a Ponte, em 2 falhas defensivas, tomou 2 gols. Mas fez metade do primeiro tempo melhor do que o Bahia e fez um segundo tempo, olha, de muita qualidade. Eu, há muito tempo que não vi a Ponte trocar 4 passes certos. Hoje a Ponte trocava 6, 7 passes, curtos é verdade, mas todo mundo se mexendo, todo mundo saindo para receber a bola livre da marcação, todo mundo fugindo da vigilância do Bahia. Então deixou uma boa impressão a Ponte, em que pese a carência de arremates, a falta de um maior poder de penetração, mas mereceu pelo menos um empate, eu não tenho dúvida nenhuma. O empate, ou melhor, a vitória, acabou caindo no colo do Bahia, que se assustou ao tomar o gol a 31 e 30 e foi buscar a 37, porque a Ponte deu mole. Porque a Ponte tem um quarto zagueiro que não faz cobertura, que não marca, que sai jogando errado, que tenta ser lançador e erra os lançamentos. E tem um lateral esquerdo que joga com o peito estufado, tem pinta, tem panca de craque, mas, na prática, produz muito pouco. Ele participou do gol de empate da Ponte, cruzou, o Fecim chegou chutando, a bola desviou no zagueiro do Bahia e tirou completamente o Danilo Fernandes, o goleiro da Boa Terra, da jogada. É verdade, temos que dar mérito. Fora isso, mais absolutamente nada no jogo. Marca muito mal, chega sempre atrasado, parece que tem medo do adversário, se posiciona mal, não tem cacuete de marcador. E aí a cobertura dele é feita por um cara que já não tem mais condicionamento físico, que tem uma carreira correta, que tem uma carreira até certo ponto de muito sucesso, mas que vem para a Ponte aí nos estertores da sua atividade profissional e não tem condições de acompanhar um ritmo frenético de um campeonato que tem essa correria, que tem esse tipo de voluntariedade, que tem esse tipo de entrega física como é a Série B. Eu estou falando do Fabrício. E aí a Ponte perdeu o jogo. Mas muito diferente daquilo que nós imaginávamos, inclusive do que eu imaginava. Achei que a Ponte não faria frente para o Bahia. Achei que a Ponte seria presa fácil. Achei que a Ponte teria que jogar um pouco acima do que aquilo que tem potencial para jogar, para não ser goleada, e nada disso aconteceu. A Ponte perdeu, sim, é verdade, mas vendeu caro, jogou bem, guerreou, mostrou alguns defeitos que nós já falamos deles aqui, mas teve uma atitude que deixa orgulhoso o seu torcedor e deixa com esperança o seu torcedor, repito, de que isso possa acontecer nas outras 30 rodadas, e aí a Ponte terá a possibilidade, se repetir essa postura aí, claro, de fazer um campeonato tranquilo, não de acesso, não acredito, mas pelo menos um campeonato de posicionamento intermediário na tábua de classificação. Eu não vou antecipar voto aqui, não vou dizer quem foi destaque, não vou analisar individualmente ninguém, e convido você que está ouvindo a Bandeirantes agora, que está vendo pelo YouTube, que está aí nos nossos canais de internet, todos eles, nos nossos aplicativos todos, para que você continue acompanhando a jornada, que daqui a pouco, ao lado do CH, nós vamos fazer um raio-x, falando de jogador por jogador, e a Ponte teve pelo menos 6 destaques no jogo de hoje. Eu gostei muito do Ramon Carvalho, mas não vou antecipar o meu voto, não. Vamos esperar, e você que está com a gente, amanhã é sabadão, daqui a pouco a gente dá uma enxugada em tudo isso, uma vitória doída, porque não foi merecida, uma vitória que deixa o torcedor assim chateado pra caramba, com uma ponta de frustração, mas acima de tudo com um rastro, com um traço de esperança de que a Ponte possa fazer um campeonato melhor daqui para frente do que tem feito, tomando como parâmetro, como exemplo, aquilo que apresentou agora há pouco contra o Bahia na Arena Fonte Nova. O torcedor está chateado, sim, mas está cheio de esperança. Porque, lógico,
ele esperava menos, como nós esperávamos menos, e a Ponte guerreou, lutou, foi valente, honrou a camisa, teve ímpeto, teve hombridade e acabou perdendo. É isso, Edu, é isso. Claro que o resultado não agrada, mas existe aí uma ponta, sim, de possibilidade de que a Ponte possa manter esse tipo de atitude, esse tipo de coragem daqui para frente dentro do campeonato, e isso dá essa esperança sempre muito importante para o torcedor sofrido, apaixonado e fanático pela Ponte Preta. Olha, a culpa do Hélio dos Anjos, hein, que insiste com a dupla Fabrício e Jean Carlos. Tigrão, não se iluda, a Ponte é uma no cravo, outra na ferradura, diz aqui o Dantas. Seu Edu, jogamos como nunca e perdemos como sempre, diz aqui o 1586. Verdade, concordo com o Tigrão, Ponte melhorando jogo a jogo. Diz aqui o 9951. Jogou como nunca, mas perdeu como sempre. 2-2-2-2. Te espero na Série C, Ponte Preta, se não dá. Nenê da Vila Vitória. Lateral esquerdo fraquinho. Vai estudar no Senai. Tem mais futuro. Final 6715. Deus do céu, Edu, quantas falhas absurdas. Nem no milho sofrendo. É o 3959. Onde está o Léo Santos? Léo Santos, que veio do Corinthians, está em transição. Ainda não está ok, então faz um tempo que está machucado. Nessa Série B ainda não jogou. É isso aí. Obrigado aqui ao 5370, nos agradecendo aqui pela transmissão. Como sempre, é o Pereirinha da Padre Anchieta. Vamos lá, CH, Bahia 2, Ponte 1, também, claro, queremos ouvi-lo. Eu gostei do segundo tempo da Ponte, né? Gostei sim da pegada, acho que o time não merecia perder o jogo. Não merecia pelo volume de jogo, pela posse de bola, pela proposta da partida, mas a Ponte perdeu nos detalhes, né? De novo os detalhes. O primeiro gol, uma falha imperdoável do goleiro Kaique França, que tem crédito, mas falhou. E num jogo difícil como esse, com a dificuldade que a Ponte tem, você ter o seu guarda-metas aí falhando desta maneira, você joga emocionalmente todo o seu plano de jogo lá na lata do lixo. E foi isso que aconteceu no primeiro tempo. E olha que a Ponte terminou até se recuperando emocionalmente e também tecnicamente. Mereceu, né? Foi para cima, tentou jogar. Surpreendentemente, a Ponte fez, já no primeiro tempo, dava lampejos de efetivamente enfrentar o Bahia como enfrentou. E no segundo tempo, mais surpreendentemente, mereceu o resultado, foi para cima, empatou o jogo, teve chance. O Bahia pouco fez no segundo tempo, só que aí tem a diferença do comandante do time, né? Você veja a diferença do jogo de hoje. O Guto Ferreira colocou o Falcão para jogar. Você lembra, né, Edu? Pois o Falcão foi o primeiro que entrou, 75, não é? Aí o que fez, quando o volume da Ponte foi crescendo, o que fez o professor Guto? Tirou o Falcão do jogo para colocar o Jacaré. Foi isso que aconteceu. E qual foi o resultado? O Jacaré entrou, puxou 4 contra-ataques, do lado esquerdo, do lado direito, e foi graças à mexida e entrada do Jacaré que o jogo voltou a ter possibilidades de ataque e de agressão do Bahia, do ataque do Bahia para cima da zaga da Ponte. E aí, de novo, surgem os erros individuais. Não é novidade para ninguém o Fabrício. Nós estamos falando aqui do Fabrício, que não pode jogar na Ponte desde os anos 9 antes de Cristo, e o seu Hélio dos Anjos continua colocando ele. Aí tem também o menino, o Giancarlo, que de novo apresenta problemas. Aí o goleiro falhou de novo, e o seu Formiga, que estava marcando o Davó estava nas costas dele. Vem o cruzamento do Jacaré, falha o Kaique, aí o que faz o seu Formiga? Fica parado. Aí o Davó passa na frente dele e faz o segundo gol. Quer dizer, um jogo difícil como esse, fora de casa, cheio de problema, o time precisando se recuperar, aí os erros individuais jogam a possibilidade de resultado da Ponte na lata do lixo. Essa é a diferença do jogo. Taticamente, na estratégia, o Guto hoje foi melhor no detalhe, na mexida. Ele tirou um cara que ele colocou no intervalo do jogo e ganhou a partida. Agora, a grande verdade é que a Ponte não merecia ter perdido essa partida, mas de jeito nenhum.
Se eu pegar todos os números estatísticos aqui, Edu, eu sei que você marca muita coisa, eu acho que isso é o que mais chama a atenção. O número de chutes a gol que a Ponte deu no jogo. A Ponte que deu um chute, e foi do Amaral contra o Novo Horizontino, eu vou te dar o número aqui. No jogo de hoje, Edu, a Ponte chutou 19 vezes no gol. 19. Então teve melhora. O time evoluiu. Né? E foi contra o Bahia fora de casa. O Bahia agora tem que fechar a rodada, não sei ao certo, mas o Bahia é o líder do campeonato. Líder, isso. Não é isso? Sim, exatamente. Então não jogou contra o time do Carlos Henrique lá do futebol amador, jogou contra o Bahia dentro da Fonte Nova. E isso tem relevo. Tem relevo. A torcida está chateada, a torcida está brava porque perdeu mais uma, mas isso não é ilusão. Nós vimos o jogo e, estatisticamente, o time teve mais escanteio, mais posse de bola, mais passes corretos, mais roubadas de bola. A única coisa que o Bahia foi nas estatísticas melhor que a Ponte foi no número de faltas. Fez 21. Picotou o jogo da Ponte, como o Batista falou, e é verdade, atrapalhou, sujou o jogo da Ponte, e a Ponte jogou futebol. Hoje, de maneira surpreendente, a Ponte se apresentou durante 75% da partida, jogou mais que o Bahia. Não merecia ter perdido o jogo, foi uma pena. O principal jogador da Ponte até então, Kaique França, que salvou a Ponte em diversos jogos, hoje, infelizmente, não esteve bem, falhou nos 2 gols, além do Fabrício, do Bernardo, né, de outros jogadores que a gente vai falar na hora da avaliação, mas eu repito para o torcedor da Ponte, hoje o resultado não foi correto. A Ponte guerreou e merecia um outro resultado na partida. A derrota não. Foi muito doída. Eu não vou falar de injustiça, porque para mim injustiça não existe no futebol. A Ponte errou mais, o Bahia foi mais preciso e por isso venceu o jogo 2-1, Edu. Muito bem, olha, Marcelo Betarelli, de Balneário do Camboriú, Santa Catarina, muito obrigado, nos acompanhando aí. Eu não entendi o que escreveu aqui o final 70-34, mas enfim, departamento médico muito ruim. Cadê o Pedro Júnior? Cadê o Fábio Sanches? Fábio Sanches está tudo se recuperando, viu? Tudo se recuperando. Deixa eu ver aqui, boa noite, Kaique. Nota 4, falou no primeiro gol, facilitou no segundo. Bernardo, deu tudo nota aqui, rapaz. Quem que é o ouvinte aqui? Não colocou o nome. Boa noite, final 60-98. Deixa eu ver a nota maior aqui. Para o Ramon Carvalho, gostou também do Fraga, né? 7, as maiores notas aqui desse ouvinte aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui, obrigado aí também. Não colocou o nome, final 11-13, né? Põe na conta do goleirão. A Ponte tem muito jogador, mas não tem reserva para a zaga. E para a lateral esquerda, Henrique do Santa Genebra. Meus amigos, olha, muito obrigado a todos que nos acompanhando aqui pelo WhatsApp, no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, no Bom Radinho AM 1170, no Radinho AM Ribeirão Preto 1270. Estamos no FM Faixa Estendida, aqui em Campinas 85,7, Ribeirão Preto 85,3. Atenção, Ribeirão, amanhã sai o campeão da Série A3, hein? Lá no Estádio Comercial Francisco de Palma Travassos tem Comercial e Noroeste, tá? No primeiro jogo em Bauru, o Noroeste venceu por 2-1. O Comercial precisa vencer por qualquer placar, vai ter que vencer. Fica com a melhor campanha, o desempate, e aí sai para o título Comercial. Comercial e Noroeste que sobem para a Série A2 e vão enfrentar a Ponte ano que vem nessa Série A2. Meus amigos, muito obrigado. Vem aí o nosso jogo aberto aqui fechado. Bahia 2, Ponte 1. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação.
avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Alô, Ismael de Valinhos, hein? Foi muito bom sim, temos que ter fé, precisamos de um centroavante, um meia. Grande Ismael, muito obrigado. 2-1 venceu o Bahia, o público na Arena Fonte Nova, 23.426, 426 e a renda 456.890, 456 mil a renda lá em Salvador. Oi, amigo Batista, alô, alô. Sim, Edu, pode falar, fala que eu te escuto, Edu. Isso é muito bom, gostei, essa sua também vai sensacional. O craque do jogo, Batistão, é por exclusão ou por convicção? Convicção, né, Edu, vários jogadores da Ponte foram muito bem, gostei demais do Ramon Carvalho, fez uma partida exuberante, Leonaldi, Fraga. Gostei muito do meio campo do time da Macaca e gostei muito do Danilo Gomes. E eu não sei se ele pediu para sair, claro que ele estava com um cartão, ele tomou um cartão besta, sem sentido por reclamação, mas foi depois que saiu o Danilo Gomes, que fazia um trabalho muito bom ali do lado e até na recomposição também, é que abriu ainda mais o buraco por onde penetrou o time do Bahia e que fez o segundo gol. Então, Danilo Gomes, a meu ver, errou o treinador, né? Não achei que entrou mal o Luiz Fernando, não, mas o Danilo Gomes não poderia ter saído, a menos que tenha pedido para sair, a menos que tenha solicitado por cansaço. Ele correu uma enormidade, mas para mim, Danilo Gomes, o craque do jogo, o conceito dele é bom, Edu. Danilo Gomes veio do São Paulo, hoje a sua partida de número 8, oitava partida, começou na Série B, né? Desde a primeira da Série B até hoje, participando aí das 8 rodadas. O problema dele é que ele não... E para você, Batistão, um grande final de semana, bom descanso, viu, amigo? Até a semana que vem. O problema do Danilo Gomes é que ele não marca gol. Ninguém marca gol também nesse time da Macaca. O Ribamar, que estava marcando, se contundiu, está machucado, vai ficar muito tempo parado, não joga essa Série B. A Bezona passou por cirurgia. O Luca também não joga, ele que é o artilheiro da equipe. Dos 14 gols marcados na temporada, ele marcou 8, e aí está uma dificuldade imensa, porque não tem um substituto. Hoje jogou o Matheus Anjos centralizado. O Lucas já não é centroavante, né? Não é centroavante, vinha jogando improvisado. E a Ponte jogou sem 5 titulares. Luca,
machucado, joelho. Norberto, dores na coxa, na última hora não viajou. Arthur, zagueiro, e o Fábio Sanches, recondicionamento físico depois de problema muscular. O volante Amaral suspenso. O Alisson, que era o reserva, também suspenso por 3 cartões amarelos. Léo Santos, você falou aí, atendendo um ouvinte que perguntou dele, recuperação, problema no joelho. Fabinho, ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, passou por cirurgia, está se recuperando. Dificilmente, só se for lá nas 2 últimas rodadas da Série B, mas acho muito difícil. Não joga essa Série B pela Ponte. Ribamar, cirurgia no tendão de Aquiles, continua desfalcando e não tem ninguém, né? A Ponte está atrás aí, está tentando algum substituto, mas pelo regulamento não pode, não tem condições, só se o jogador estiver desempregado. É por isso que toda hora ficam aí ligando, mandando mensagem, melhor dizendo, pedindo para contratar o Renato Cajá, que está sem clube. Então o Renato Cajá, sim, pode ser contratado. Se não, vai poder contratar só a partir de 18 de julho, quando abre a segunda janela do Campeonato Brasileiro. E tem a preocupação também aí dos destaques da Macaca. A Ponte pode sim perder jogador que não tenha feito ainda a 6ª partida no campeonato para a Série A do Campeonato Brasileiro. Edu, foi um prazer inenarrável estar contigo, meu amigo. Um grande abraço, bom descanso para você, Edu. Muito obrigado, obrigado mesmo, de coração, grande amigo Batista. Olha, o último gol do Danilo Gomes foi há exatamente 1 ano. Ele jogava no Atlético Goianiense contra o News Old Boys, lá na Argentina, foi pela Copa Sul-Americana, tá bom? Foi no dia 25 de maio do ano passado, hoje é dia 20, né? Hoje é dia 20 de maio, isso, arredondando, 1 ano que não marca. Oi, Tigrão, queremos ouvir o craque do jogo. O Batista voltou no Danilo Gomes. E você? Bom voto. Acho que ele está evoluindo, mas cometeu um absurdo erro aí, quando o juiz já tinha, né, reclamou lá, que tomou um tapinha na cara, tal, queria cartão aqui e ali, queria o lateral, o juiz já tinha mudado a decisão do Bandeirinha, e ele continuou lá enchendo o saco e tomou o amarelo, só que foi o terceiro, né? Então é burrice isso, porque não adianta. Vai desfalcar o time, ele vem crescendo, é um jogador que dentro de todos os problemas que a Ponte tem, é um jogador importante hoje. Tomou o terceiro, então não dou o voto para ele por isso. Mas voto no Ramon Carvalho, que foi hoje muito mais meia do que terceiro volante, fluente, virando de um lado para o outro, metendo bola, vertical, né? Tentando chutar, deu azar, chutou 3 vezes, sempre tinha alguém no caminho, sempre explodiu em algum defensor da equipe do Bahia. Mas deu um balanço legal ali do meio para frente, o limeirense Ramon Carvalho, que não teve chance na região aqui, foi lá para Porto Feliz, né? E acabou depois rodando aí por várias equipes e está aí na Ponte. É bom jogador, é um canhoto, né? É um volante, para ele seria espetacular como segundo volante, com um meia um pouquinho à frente dele. Como uma Ponte não tem o meia, ele tem que encarnar as 2 funções. Acho que hoje fez uma partida tática muito importante, técnica apreciável, leva um conceito bom, e para mim é o craque do jogo. Lembrando que o Ramon Carvalho também tomou amarelo e também é o terceiro, hein? Não joga também contra aí a Chapecoense, tá bom? Oi, CH, você... Olha, tem um voto Danilo Gomes, um voto Ramon Carvalho. Você vai votar em um dos dois, dando a vitória, ou haverá um terceiro personagem? Danilo Gomes, conceito regular. Ok, Danilo Gomes com 2 votos, é o craque do jogo, Bahia 2, Ponte 1. Daqui a pouco tem a ficha técnica, olha, tem a defesa do jogo e tem o gabarito, hein? Conceito jogador por jogador, agora 23h54.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, 61 anos. Diariamente, grande variedade e qualidade de produtos, sempre com os melhores preços e ofertas sensacionais. Faça sua compra online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Receba a mercadoria em casa e pague na hora, somente com cartão. São várias opções de cartão e todos os dias tem hortifruti fresquinho, pães, doces, salgados, tortas e pizzas saborosas a partir das 16 horas. Supermercado Taquaral, único como você. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. No Atacado Obra Já, você encontra tudo o que sua obra precisa pelo menor preço. Cuba redonda 290mm, transparente, sem aba Prismatic, R$ 119,90. Acima de 6 unidades, R$ 99,90. E participe também do Voltou Ganhou Já. A cada R$ 500 em compras, você ganha R$ 50 de desconto na sua próxima. Visite a loja na rua Padre Bernardo da Silva, 1301 ou acesse o site obrajá.com. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Frazitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 32024000. Frazitone.com.br. Salvador, Arena Fonte Nova. E lá foi a Macaquinha em campo com Kaique França, Bernardo, Thiago Oliveira, Fabrício Dornelas e Jean Carlos, Fraga, Leonaldi e Ramon Carvalho, Echaporã, Matheus Anjos e Danilo Gomes. A Ponte não teve Amaral suspenso, Alisson suspenso, Norberto, departamento médico, Luca, departamento médico, Fabrício Santos, departamento médico, Arthur, lateral esquerdo, departamento médico. É isso aí, o Léo Santos, zagueiro do Corinthians, também faz tempo que não joga, se recuperando. O capitão hoje foi o Fabrício Dornelas. As alterações, vamos lá, no intervalo saiu Echaporã, entrou Fecim, depois tivemos aí a 32 do segundo tempo, saiu Bernardo, entrou Igor Formiga, saiu Danilo Gomes, entrou Luiz Fernando, também a 32, a Ponte acabado de empatar, os dois saíram, Bernardo e Danilo Gomes, entraram Igor Formiga e Luiz Fernando, repetindo aqui. E depois tivemos aí a 41, saiu Matheus Anjos, entrou Ramires e aos 43 saiu Ramon Carvalho, entrou Gabriel Venâncio. A equipe do técnico Hélio dos Anjos, a Ponte. A Bahia com Danilo Fernandes, Douglas Borel, Inácio Luiz Otávio, Luiz Henrique, Patrick de Luca, Rezende, depois Emerson Santos,
Varley, depois Lucas Falcão e o Marco Antônio Davó, esse Guarani, Erildo, depois Victor Jacaré, o técnico Guto Ferreira, que teve 2 passagens pela Ponte e acesso para o Brasileirão em 2014. O árbitro Paulo Roberto Alves Júnior do Paraná, cartões amarelos para a Ponte. Ramon Carvalho é o terceiro, Danilo Gomes também é o terceiro. Ramon Carvalho e Danilo Gomes não jogam contra a Chapecoense terça no Majestoso. Para o Bahia, amarelos, Douglas Borel, Rezende e o Luiz Henrique. Então foram 3 cartões para o Bahia. Vamos aos gols. Os gols. Davó marcando a 15 minutos do primeiro tempo, 1-0 Bahia. A Ponte empatou aos 31 do segundo tempo com o Fecim. E na sequência, a 37, 6 minutos depois, novamente Davó marcando 2-1. Renda e público. Público 23.426, 23.426 e a renda 456.890, 456.890. Final, Bahia 2, Ponte 1, a ficha técnica em nome de Brasitone. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail, brasitone@brasitone.com.br. Telefone, 19-3202-4000. Acesse nosso site, brasitone.com.br. E aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos lá, defesa do jogo logo a 1, gente, 1 minuto de jogo. Errou o Ramon Carvalho, errou, perdeu a bola e deu isso aí. Vai, Batistão. E vem na velocidade, uma batida, pé direito, bateu, Kaique França. Uma pancada de longa distância, Kaique França. A primeira finalização do Bahia. Por falar em primeira, 25, primeiro tempo, primeiro chute da Ponte a gol. Vamos ver quem foi que chutou essa, hein? Levanta da esquerda para a direita, bola aberta no campo de ataque para Danilo Gomes. Dominou, limpou o pé canhoto, bateu, espalma. Danilo Fernandes mandou para fora pela linha de fundo. Pancada de Danilo Gomes de perto da canhota, exigiu uma boa defesa de Danilo Fernandes. Foi fora da área, chute do Danilo Gomes, hein? 10 minutos depois, a 35, aquele cruzamento do Chaporã. O Danilo Gomes tenta de cabeça, mas ela estava um pouquinho mais alta. Então, na tentativa de cabeça, na realidade, ele toca na bola, mas ela levanta. Ela não tem a finalidade de ir pro gol. Ele levanta para ele mesmo. Ele gira o corpo, chuta, bateu de primeira. Olha, se entra, seria um golaço, hein, Batistão? Chaporã vem pela lateral na linha de fundo, pé canhoto, cruzamento para Danilo Gomes, subiu, a bola voltou, pé canhoto, bateu, vai embora! Danilo Gomes, ele de cabeça tocou, a bola subiu, continuou viva e voltou na canhota, perda boa, e enfiou o pé canhoto, a bola passou lambendo o travessão e foi embora. Lambendo, olha, 41, primeiro tempo, de novo Danilo Gomes, hein? Ele roubou e deu pro Chaporã. Vai, Chaporã. Vai, Chaporã. Danilo Fernandes. Matheus vem pra bola. Fabrício, pé canhoto, uma bomba. Pegou, largou. Danilo Fernandes. Pancada no Fabrício Dornelas, a bola quente, veio rodando cheia de guizos, Danilo Fernandes não conseguiu pegar na primeira, usou 2 tempos e depois pegou em definitivo. Você foi bem, o Gilberto Silva, essa foi a falta cobrada pelo Fabrício Dornelas, falta e foi esse tijolo quente aí, foi a 38. Agora 41, Danilo Gomes para Chaporã, agora sim, vai Batistão. Danilo Gomes deu bote, roubou,
Vem embora o time da Ponte, dominou, rolou, Chaporã, pé direito, bateu fraquinho demais. Entrada da área, uma boa roubada de bola do Danilo Gomes. Ele tinha o Matheus Anjos. Agora, segundo tempo, 35 minutos, Matheus Anjos e a sua cobrança de falta. Vamos lá, Batistão. Tá pra Macaca, Matheus Anjos, pé direito, levantou na área, vem de soco, defendeu Danilo Fernandes. Uma bola marota, cruzamento. Olha, esse lance estava 1-1, estava 1-1. E estava 1-1, 36, Matheus Anjos tentou o gol olímpico, é isso, Batistão? Partiu, Matheus Anjos, pé direito, levantou, bola fechada, tira Danilo Fernandes. Defendeu Danilo Fernandes de soco, punhos cerrados, a bola ia entrando, seria o gol olímpico. É novo escanteio. Um minuto depois, gol do Bahia, dá volta de novo 2-1 e aos 49, no último lance do jogo, dentro da área, e sobra pro Leonaldi. E aí, Batistão? Pela esquerda, Jean Carlos levantou a bola na área, desvio lá dentro, subiu Ignácio, afasta, tira, a bola sobrou dentro da grande área, dominou, Venâncio vem, Leonaldi, pé canhoto, bateu, defendeu! Danilo Fernandes, Leonaldi dentro da área, bateu de rosca! Danilo Fernandes fez uma defesa importantíssima! O chute não saiu forte, mas ela veio rodando. Danilo Fernandes salva. E aí o juizão terminou o jogo, hein? Vamos lá. Oi, Tigrão, qual é a defesa do jogo? Ô, Edu, eu vou ficar com aquele chute do Danilo Gomes no primeiro tempo. Para mim, uma defesa muito difícil, executada pelo goleirão Danilo Fernandes, da equipe do Bahia. Deixa eu ver então. Ah, tá. Então, foi a 25 minutos, no primeiro tempo, aquele chute do Danilo Gomes, né? Aliás, foi o primeiro chute da Ponte a gol. Acho que esse é o lance que você fica, né? Tem uma que ele girou, foi para fora, é esse mesmo. Danilo Gomes é o lance... Não, que foi para fora não é defesa, né? Esse que ele chuta e o Danilo tem dificuldade para neutralizar. Ok, e para você, CH? Batida de escanteio do Anjos no segundo tempo, quase gol olímpico, defesa do Danilo Gomes. Então, lance 3, ô Giba, lance 3, o Tigrão escolheu essa, estávamos a 25 do... Estava 1-0 para o Bahia. O lance do Tigrão, a defesa do Tigrão é essa. Levanta da esquerda para a direita, bola aberta no campo de ataque para Danilo Gomes. Dominou, limpou o pé canhoto, bateu! Espalma! Danilo Fernandes mandou para fora pela linha de fundo. Pancada de Danilo Gomes de perto da canhota, exigiu uma boa defesa de Danilo Fernandes. E a que o CH escolheu foi o lance 9:36, segundo tempo, estava 1-1 e Matheus Anjos tentou o olímpico. Partiu, Matheus Anjos, pé direito, levantou, bola fechada, tira Danilo Fernandes. Defendeu Danilo Fernandes de soco, punhos cerrados, a bola ia entrando, seria o gol olímpico, é novo escanteio. Bem, meus amigos, esse foi o nosso quadro, a defesa do jogo. Foi o Tigrão escolheu uma, CH outra, e daqui a pouco voltaremos. Atenção, gabarito, hein? Vamos analisar jogador por jogador. Agora, 00:07, já estamos no sábado, 21 de maio de 2022, hein? Ontem, Bahia 2, Ponte 1. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço.
Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Gabarito do jogo. Vamos ao gabarito, hein? O conceito, se é ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, Bahia 2.1, Oi Tigrão. Vamos começar com o conceito do jogo e melhor o primeiro ou o segundo tempo. Edu, 2 tempos bastante equilibrados, né? Mas pela performance da Ponte, gostei mais do segundo tempo e achei um jogo bom. E você, CH? Melhor o segundo tempo, conceito bom. Vamos ao goleiro Kaique França. Olha, no quadro As Defesas do jogo, ele só fez uma, que nós colocamos aqui, foi do Davó, logo a 1 minuto. Aquela defesa lá, tá bom? Nos gols, no primeiro gol se falhou também no segundo gol, que a bola tem o cruzamento na pequena área, né? E também outro detalhe, a 19 segundo tempo, seu Tigrão, Kaique França foi sair jogando com os pés e deu de presente lá na lateral, na sua lateral do lado esquerdo, né? E aí, é que não teve aproveitamento, mas uma saída errada, equivocada. Hoje, Kaique França. Conceito ruim, viu, Edu? Ele vem muito bem, acho que é dono da posição, mas hoje não foi bem, não. Primeiro gol saiu catando borboleta, perdeu o tempo da bola, e no segundo gol parece que ele tinha, segundo gol do Bahia, lógico, parece que ele tinha cola nos pés. Era para ter se jogado na bola, né? A bola passou a 70 centímetros dele e ele não teve reação, um cruzamento fraco. Se ele corta no primeiro gol, não teria gerado a falha que nós vamos falar daqui a pouco, também do Jean Carlos. E no segundo gol, se ele se joga na bola e pega, agilidade, explosão, faltou explosão. Parece que ele estava travado assim, parece que estava com cãibra no corpo inteiro. Ele olha a bola passar e não vai na bola. E aí o Davó se joga, ela bate no Davó, volta, ele dá uma ricocheteada nele mesmo. Fiquei com uma primeira impressão de que tivesse tocado no braço, mas não, sabe onde bateu a bola ou não? Na cara do Davó. Foi um gol de cara, portanto, bateu com a cara, com o rosto na bola, mas só chegou no Davó porque o Kaique realmente estava com cola nos pés. Hoje, conceito ruim. Bernardo CH, lateral direito, jogou porque o titular Norberto nem viajou machucado. Bernardo veio da Ferroviária. E no exato instante, 30 segundos antes da Ponte empatar, o Tigrão observava. Ó, Bernardo, tem que tirar o Bernardo, hein? Porque momentos antes, ele, ao fazer um cruzamento, em vez de... tinha 4 esperando, ele chutou direto, né? Acabou isolando. Essas e outras também, que não estava bem no jogo, o Tigrão resumiu. Se você concorda, e o conceito dele? Ruim no jogo, e quem entrou no lugar dele, que foi o Formiga, ruim também. Vamos à dupla Thiago Oliveira e Fabrício Dornelas, hein, o Tigrão? Vamos lá, são várias observações aqui. O Fabrício Dornelas cobrou uma falta perigosa, a 38 do primeiro tempo, né? O goleiro pegou em 2 tempos. E, enfim, foram várias falhas. No segundo gol, parece que teve a participação da dupla também, né? Foi o Jean Carlos e o Fabrício, né? Vocês comentaram aí que foi por ali que acabou fazendo o cruzamento para o Davó fazer o segundo gol, né? Essas e outras que você achou aí do Thiago Oliveira e Fabrício Dornelas, Tigrão? O Thiago Oliveira teve que jogar por ele e pelo Fabrício. Você viu que teve um lance aí no finalzinho da partida, o Batista até usou, foi no limite físico, porque ele saiu lá da direita e veio aqui cobrir as costas do Fabrício, que estava lá na intermediária ainda.
Então o Thiago Oliveira teve que jogar pelos dois e o futebol dele cai, tem mais essa, né? Ele teve 2 erros, assim, primários, né? Elementares na saída de bola, perdendo. Às vezes acha que tem uma habilidade maior do que na verdade ele tem, né? É um zagueiro de choque, é um zagueiro de força, de posicionamento e nada mais do que isso. Mas ele é muito eficiente na marcação. Então, marcando, ele jogou por ele e pelo Fabrício, leva um conceito regular. Você também, o Fabrício... Opa, desculpa, Tigrão. Sim. Prossiga, Tigrão, por favor. O Fabrício, conceito ruim. Conceito ruim, não tem a menor condição de ser a solução ali para a Ponte. Claro que o Fábio Sanches está machucado, mas tem um moleque aí pedindo passagem e ninguém vê. Há uma insistência irritante e sem explicação. Aliás, eu não quero dizer qual é a explicação e não vou dizer, mas o Fabrício não tem condições mais de desenvolver essa função ali com a intensidade de uma Série B. Para mim, é um cara de uma carreira muito boa, mas hoje quase que um ex-atleta. Vai comprometer toda vez que estiver em campo. Conceito, então, resumindo, do Thiago Oliveira, regular, e do Fabrício Dornelas, conceito ruim. Oi, CH, também você comentando sobre a dupla de zaga, porque a Ponte, ela adiantou a marcação, né? No segundo tempo, e aí alguns detalhes, sair jogando, o Thiago Oliveira mesmo, a 23 segundo tempo foi sair jogando, deu nos pés do cara do Bahia, que não deu em nada. A 28 o Fabrício foi tentar isolar, chutou pro alto, chutou para ele mesmo, aí ele foi dominar de canela e jogou para lateral. Vamos lá, dupla de zaga, Thiago Oliveira e Fabrício Dornelas. Thiago Oliveira regular, o Fabrício não tem a mínima condição de jogar na Ponte, nem disputar nenhuma partida por nenhum time na Série B, conceito ruim. Jean Carlos, lateral esquerdo, Tigrão, no segundo gol, você comentava, tá vendo, não marca ninguém. Ele participa, é bem verdade, do gol do Fecim, gol de empate. Foi o cruzamento do Jean Carlos, né? E teve esse detalhe que você disse aí da marcação dele, não marca ninguém e tal. E aí, Tigrão, jogou o tempo todo o conceito do Jean Carlos. Conceito ruim, falhou nos 2 gols. No primeiro, quem tá com o Davó é ele. E ele fica olhando para a bola e o Davó vem por trás. Aliás, perder de cabeça para o Davó tem que ser muito ruim, viu, Edu? Davó, olha, não cabeceia nem mosquito. Ele não cabeceia nem pernilongo. E o senhor Jean Carlos conseguiu, claro que se o Kaique França corta a trajetória da bola, não teria chegado lá para gerar a segunda falha. Isso é uma verdade. Mas já que o goleiro falhou, a bola era dele. Ele ficou olhando a bola assim e o Davó falou, que legal. Ele vai ficar olhando para a bola, eu vou sair aqui, vou tirar um pouquinho e vou subir nas costas dele. Ele teria que ter encostado no Davó. Elementar, né? Um jogador que marcando é extremamente vulnerável. Então esse é o primeiro gol. E no segundo eu não consigo vê-lo no quadro. Aliás, vejo. Depois que o Davó já está comemorando, aí ele vem chegando assim, perguntando para os companheiros, ei, e aí? O que aconteceu? Falou, gol dos caras nas suas costas. Conceito ruim. CH, dupla de volantes, Fraga e Leonaldi. O Amaral suspenso, então Hélio dos Anjos colocou aí o Fraga, que veio do 15 de Piracicaba. Ele entrou um pouquinho contra o CRB, no Majestoso, dia 23 de abril. Entrou no segundo tempo, foi o primeiro jogo dele e hoje o segundo. Jogou inteiro. Todo mundo querendo saber, mas como é que foi o seu Fraga? E o Leonaldi, ele completou 49. Então o Leonaldi vai fazer contra a Chapecoense 50 jogos. E aí, Fraga e Leonaldi, CH? O Leonaldi regular, como sempre, né? Sempre faz uma boa apresentação, carrega esse meio campo, leva a bola para frente, leva para os atacantes, gostei dele regular. E o Fraga me surpreendeu positivamente. Acho que tem chance, gostaria de assistir mais vezes ele jogando. Eu não conhecia muito o jogador, eu acho que ele fez uma partida boa hoje, conceito para ele regular. Ramon Carvalho, Tigrão, recebeu amarelo, é o terceiro, não joga contra a Chapecoense, saiu no finalzinho, entrou o Gabriel Venâncio,
E você disse, aliás, você votou nele no craque do jogo, então mais uma vez justificando e o conceito do Ramon Carvalho. Conceito bom, bom balanço, deu um toque legal ali, foi mais meia do que terceiro volante, acertando, arrastando a bola, gostei. Vai fazer muita falta na próxima partida, conceito bom para Ramon Carvalho. Vamos ao Echaporã, CH. É Echaporã ou Echaporã? Sai no intervalo. Mais uma. Echaporã. Ruim. Figura decorativa. Tanto é verdade que saiu no intervalo e você também, CH, falando do Fecim, né? Que entrou para o segundo tempo, acabou fazendo o gol aí, CH. Entrou bem, conceito regular. Matheus Anjos, turma quer saber do Matheus Anjos. Entrou, Tigrão, você me corrija, se não for essa, entrou numa função de atacante ou mais à frente e tal. Mas no intervalo, como entrou o Fecim, me parece que ele jogou um pouquinho mais recuado. Tentou aí um gol olímpico, bateu uma falta, também teve algumas falhas e tal, mas jogou até 41 segundo tempo. Me diga lá, Matheus Anjos, Tigrão. Fez a sua melhor apresentação com a camisa da Ponte, mas não é muita coisa, porque a referência anterior é muito abaixo. Mas ele não foi nem centroavante, nem falso 9 e nem atacante. Ele foi meio-campista, ele foi um meia de aproximação, inclusive no primeiro tempo. Claro que você tem absoluta razão, no segundo tempo de uma maneira mais evidente. O Fecim entrou aberto pelo lado esquerdo, fazendo a diagonal, tanto é que no lance do gol ele fecha e aí o Jean Carlos cruza e ele finaliza um desvio e tira completamente o goleirão Danilo Fernandes do Bahia da jogada. Então, o Matheus Anjos, você vê como é que é, eu estou elogiando para dar um regular para ele. Vamos lá, 2-1 perdeu a Ponte. CH, Danilo Gomes pontuando aqui, 24 primeiro tempo. Ensaiou um contra-ataque e perdeu uma bola boba. A 25, ele chuta e foi a defesa que o Tigrão escolheu, né? O chute, o goleiro Pimba para escanteio. A 35, Danilo Gomes tentou de cabeça, a bola sobe, volta para ele, gira o corpo na sem pula, raspa o travessão, seria um golaço. Depois, a 41, Danilo Gomes, roubou no meio de campo, prossegue, dá para o Echaporã, mas Echaporã isolou, chutou fraco. Danilo Gomes, até aqui, 12 segundo tempo, serpenteou, estava lá na ponta, sofreu a falta do Luiz Henrique, ele mesmo cobrou a falta no escanteio, mas chutou por cima, isolou e tomou um cartão bobo, é o terceiro, não joga contra o Chapecoense. Como diz o amigo Batista, ele faz quase tudo, mas só não faz o gol, hein, CH? O rapaz não tem preguiça de jogar, eu gosto dele, mas precisa fazer gol, né? Atacante que só marca, só se esforça, também não resolve muita coisa. Mas hoje ele merecia ter feito o gol, porque ele batalhou demais, teve chance para fazer no primeiro tempo, um golaço, não fez besteira ter tomado de maneira infantil o cartão amarelo, mas para mim foi o melhor em campo, o Danilo, atacante da Ponte, regular para ele. E para você o conceito, CH, para encerrar contigo, era dos Anjos, que colocou mais uma vez o Fabrício Dornelas, e ainda colocou como capitão, tá? Ele colocou Fraga, porque Amaral suspenso, seria o primeiro volante. Ele colocou Matheus Anjos mais à frente, como atacante. Depois teve uma outra função no segundo tempo, com a entrada do Fecim. Por aquilo que ele alterou. Alterou o quê? A partir de 32... no intervalo, né? Que saiu o Fecim, entrou o Fecim, saiu Echaporã. Não sei se mexeu tarde, mas enfim, o trabalho hoje do professor Hélio dos Anjos. Bom, o Fabrício, ele errou. O Fraga, ele acertou. No Matheus Anjos, como um cara flutuando, né? Ele jogou sem posição física, muito solto. Ele acertou. Estou falando em detrimento àquilo que eu falei antes do jogo. Então ele leva um conceito regular. Agora, se ele continuar insistindo no Fabrício, ele vai morrer abraçado. Além de escalar o Fabrício, ele coloca a tarja de capitão no jogador. Eu não consigo entender isso. O conceito dele é regular, mas na guerra dos treinadores, não só pelo resultado, mas o Guto, para mim, foi melhor que ele. Bom sábado, bom domingo, bom final de semana, CH. Até a próxima. Muito obrigado para todos nós e até a próxima, Edu. Bom, vamos lá, caro Tigrão. Eu parei com você aqui para falar, sim, Hélio dos Anjos. O Hélio, coitado, deixa eu ver aqui.
Ele está na Ponte, você quer ver? Foi a 12ª partida dele. 12 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 6 derrotas nas mãos de Hélio dos Anjos. A Ponte marcou 7 gols e sofreu 15. Os detalhes, todo mundo sabe os problemas da Ponte, de ataque e tal, mas na briga o homem berra, ele ganha por berro, viu? O homem fica no gramado ali a todo momento. Não sei como ele não aguenta, pô, vai infartar. Bom, por tudo que ele fez aqui que comentamos, qual é o conceito seu do Hélio dos Anjos? Edu, eu acho que essa insistência com o Fabrício é irritante. Ah, mas não tem outro, tem sim. Tem um moleque bom de bola aí, o Douglas Mendes, pedindo passagem. Então, eu acho que aí, né, alguém tem que vir, ele tem que explicar e tal. Eu não vou entrar muito nessa daí, não. Tenho um pouco de medo até de me exceder, né? Mas o Fabrício, Deus do céu. Então, nada contra o Fabrício, muito pelo contrário, tudo a favor. Mas, né, você tem que encontrar alternativa. Ele foi titular com o Fábio Sanches no banco. Aí o Fábio Sanches recuperou-se, recuperou a posição, depois de tanta insistência, de tanto protesto da torcida, arrumou a defesa. Deixou a defesa legal. Fábio Sanches e Thiago Oliveira. Aí, lamentavelmente, se contunde o Fábio Sanches. Quem é que volta? Fabrício. Volta Fabrício. E tá aí, é tudo em cima dele, não adianta. Você vai ver a grita aí, você tem um WhatsApp aí, tá todo mundo dizendo. Então, nesse ponto, tá errado o Hélio dos Anjos, ou ele tem que dizer alguma coisa, né? Ele tem que explicar, então. Né? Ele não me convence, quer dizer, a escalação do Fabrício não me convence. Se o Hélio for suficientemente convincente para fazer com que eu mude de ideia, eu mudo. Mas eu não me convenço com o Fabrício no time. Fora isso, gostei do Fraga, jogador tipicamente de marcação, mas não violento, se posiciona bem, dá o bote, fez ali uma composição boa com o Léo Naldi e com o próprio Ramon Carvalho. Eu gostei dessa opção, que surpreendeu também, por eu não conhecer o jogador, essa opção feita pelo Hélio dos Anjos. Eu acho que o time dele fez talvez a melhor partida da Série B até agora, não analisando o resultado e sim o desempenho. Então o conceito dele é regular / bom. Olha, só uma pergunta aqui do WhatsApp para você, Tigrão. O Marcelo Pimentel pergunta para o Tigrão o que ele acha de colocar o Jean Carlos como meia esquerda. Olha, o que será que vai responder o Tigrão, hein? Eu prefiro já colocar o Norberto de uma vez se for improvisar. E você, Tigrão? Edu, ele tem uma habilidade assim, dá um tapa, ele sempre sai jogando, ele olha para um lado, toca para o outro, mas eu não colocaria de meia, não. Eu não colocaria, não. Talvez daqui a pouco, quando ele amadurecer, encorpar um pouquinho mais, inclusive do ponto de vista da confiança, da personalidade. Eu acho ele muito inseguro quando tem a bola, muito inseguro na marcação. Ele tem habilidade. Eu gosto, ele é um bom jogador, ele vai virar jogador, mas ele ainda precisa evoluir muito, inclusive nesse aspecto da questão de confiança, né? De chegar e falar, não, é comigo aqui, pô, aqui mando eu. Não, ele sempre deixa o adversário assumir uma autoridade sobre ele. E isso é ruim. Eu acho que ainda não. Pode ser. Precisaríamos observar um pouco mais, mas não é uma sugestão absurda, não. Não é, não. Acho até que eu gostaria de ver alguns treinamentos com ele atuando mais por dentro, porque ele tem um bom passe, tem um bom tapa na bola. Só que hoje a Ponte não tem outro lateral esquerdo, né? Pode ser, com a volta do Arthur, quem saiu, o Arthur está quase pronto, quem sabe o Hélio possa observar isso nos treinamentos, mas eu acho meio cedo ainda para que ocorra essa mudança de posicionamento. Bom, e sobre o Bahia, do Davó, que tem o Rildo também, que eu acho que é um bom jogador, no mais, não sei o que você acha, Tigrão, do Guto Ferreira, que é um bom técnico também, porque o Bahia, nesse momento, é líder com 16 pontos, mas o Cruzeiro joga domingo, né? 11 horas contra o Sampaio Correia no Mineirão. Se empatar ou vencer, o Cruzeiro volta à liderança. E esse Bahia aí, Tigrão? Edu, olha, passou um sufoco danado, hein? Achei que o Bahia ia sapatear em cima da Ponte.
Aconteceu isso até o momento do gol, que foi exatamente a 15 do primeiro tempo. E depois disso, eu vou dizer para você o seguinte: a Ponte encarou de igual para igual e em muitos momentos do jogo. Eu acho que no segundo tempo todo a Ponte foi melhor do que o Bahia. Eu não sei não, viu, Edu? Não sei não se não derrete esse desempenho do Batista aí, do Bahia, perdão, com o passar do campeonato. Não sei. Tenho lá as minhas dúvidas. Não vou desvalorizar aqui a atuação da Ponte para dizer que o Bahia não jogou bem. O Bahia também não produziu aquilo que nós imaginávamos que ia produzir, apesar de ter vencido a duras penas o jogo, porque a Ponte jogou bem. Mas eu vi uma ou outra cara interessante. O Davó a gente conhece, é muito bom jogador. Esse Rildo foi revelado lá no Grêmio, né? No ano passado, na Série B, ele estava no Brasil de Pelotas. É um jogador interessante, jogador insinuante, cansou muito fisicamente no segundo tempo. Então, o Bahia, ele tem essa força, você vê, né? Uma arrecadação de quase R$500 mil. Aqui em Campinas, a arrecadação é 30, pô. É complicado demais fazer futebol desse jeito, né? Quase R$500 mil. Então, investe, vai buscar tal. Tem essa força gigantesca da torcida, uma arena daquele porte para mandar os jogos. Mas eu não sei, cara, ainda não dá para a gente passar assim uma perspectiva com um pouco mais de consistência. Mas pelo que eu vi hoje, o Bahia começou sufocando, fez o gol e voltou, e depois teve momento em que ficou na roda com a Ponte, que é um time limitado. Pelo jogo de hoje, não sei se tem cacife para subir, não. Pode contratar, na janela traz 3 ou 4 bons jogadores, tem grana para isso, tem arrecadação para isso, mas pelo jogo de hoje, achei o Bahia meio barro e meio tijolo, viu, Edu? Tigrão, para você, então, um ótimo sábado, amanhã, domingo também, um excelente domingo para você, descanse bastante, merece. Semana agitada, você fez aniversário, sua filha fez aniversário ontem. Tigrão, curta a sua vida, você merece. Até a próxima! Edu, um grande abraço para você, um abraço para o nosso amigo ouvinte que está com a gente até agora. Torcedor da Ponte está indo dormir triste, mas está com um fio de esperança, renovou um pouco aí, né? Essa perspectiva de que a Ponte possa ainda fazer um campeonato pelo menos regular, pelo menos de tranquilidade, pelo menos sem sufoco, porque hoje o time perdeu. Resultado ruim, sempre é ruim perder, mas deixou uma impressão melhor do que, para citar um exemplo, aquela vista e deixada e revelada na fotografia do último jogo contra o Novo Horizontino. Torcedor da Ponte, calma, não abandone o seu time nunca. Certo, Edu? Um abração para você, obrigado, um abraço para toda a nossa grande audiência. Foi um prazer muito grande ter participado mais uma vez aqui do Jogo Aberto. E, em termos de jornada esportiva, até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Grande Tigrão, é isso aí, muito obrigado, gente, obrigado aqui ao Carlos Matozinho, parabéns, Macaca Guerreira, merecia a vitória, pena que Norberto e Fábio Sanches não jogaram, hein? Fez sim no lugar do Chaporã, seu Hélio, por favor, Fabrício não, o DG é o Douglas Mendes, né? Menino da base, valeu, Carlos Matozinho, muito obrigado, 00:32, eu volto já para o nosso encerramento. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag. Especialista em ferramentas
ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, 61 anos. Diariamente, grande variedade e qualidade de produtos, sempre com os melhores preços e ofertas sensacionais. Faça sua compra online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Receba a mercadoria em casa e pague na hora, somente com cartão. São várias opções de cartão e todos os dias tem hortifruti fresquinho, pães, doces, salgados, tortas e pizzas saborosas a partir das 16 horas. Supermercado Taquaral, único como você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. E nós estamos indo embora, gente. Muito obrigado pelo carinho, viu? Obrigado mesmo. Olha, 2 jogos de 21h30, arrebenta. Ontem começou 21h30, anteontem, né? É o jogo do Guarani. Ontem, o jogo da Ponte. Já estamos no sábado, começou 21h30. O 21h30 arrebenta, coidozão. Mas obrigado pelo carinho, meus amigos. Obrigado mesmo. Rosa, o Ray-Ban mais bonito do WhatsApp conosco até agora. Rosinha, um beijo no seu coração, viu? Participe sempre, hein? 2022 vai ser duro pra macaca, hein? Vai ser duro. Esse ano vamos sofrer, Rosinha. Segura, tá bom? Bom, o Gilberto Sufa em seu nome, agradeço muito aqui a nossa equipe técnica, muito obrigado, hein? E também o Danilo Capucci e também o Gil Kleber, nosso muito obrigado. Meus amigos, eu volto então na terça, né? E de novo 21h30. Sufi! Que é isso, hein? Terça é Ponte e Chapecoense no majestoso 21h30. O Guarani joga sábado da outra semana, joga com o Sampaio Correia. Às 19h lá em São Luís, né? Marcelo Chamusca vai ser a reestreia aí do Chamusca, sua segunda passagem pelo Guarani, técnico que subiu com o Búlgara em 2016 da C para a B. Meus amigos, muito obrigado. Então na terça eu volto. Terça-feira eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Então, meu pai que pagava minha faculdade acabou saindo do emprego nesse momento. Então muitas pessoas optam por ingressar ali numa área que não tem muito a ver com o que ela está estudando, justamente para que ela possa custear os seus estudos. Para estagiar, o candidato precisa estar matriculado no ensino médio, técnico ou superior. São pelo menos 9.000 vagas abertas no país neste momento. A maior parte para estudantes de engenharia, administração, pedagogia, direito e comunicação. O Lucas estuda produção audiovisual e faz estágio na área. Para ele, uma experiência fundamental. Quando o estudante não faz o estágio e procura emprego depois da faculdade, talvez ele não seja escolhido por conta dessa ausência de experiência no mercado.
E todo mundo sabe que aumentou muito o número de pessoas que trabalham como motoristas de aplicativo e também entregadores no Brasil. Agora os economistas do governo fizeram as contas. Dá só uma olhada na reportagem. A categoria que mais cresceu foi a de entregadores de moto, que passou de 26 mil no início de 2016 para 322 mil no quarto trimestre do ano passado, segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. O Abel era motorista de aplicativo, mas devido às constantes altas do preço da gasolina, optou pelo trabalho de entregador. Gastava R$100 por dia com o carro, hoje eu gasto R$20 com a moto. Então é R$80 de diferença que vai para o bolso. No Brasil, mais de 1,5 milhão de pessoas trabalham na chamada gig economy dos transportes, ou traduzindo, a economia dos bicos dos transportes. Mais de 60% são motoristas de aplicativo e taxistas, a categoria que mais perdeu poder aquisitivo em termos reais nos últimos 5 anos, devido à inflação. Em 2016, um motorista de aplicativo ou taxista no Brasil tinha uma renda mensal média de R$ 2.600. No ano passado, esse valor caiu para R$ 1.925. Mais comum na região Nordeste, o serviço do mototáxi foi o único da gig economy dos transportes que perdeu espaço. E o mototaxista é o único trabalhador do grupo que recebe menos de um salário mínimo, R$ 900 por mês em média. E a Polícia Federal está investigando 2 juízes do Ceará que teriam beneficiado empresas que devem ao governo. Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em 4 estados e no Distrito Federal. Entre os alvos estão endereços de 2 juízes federais que trabalharam no Ceará. Um deles atualmente é assessor da presidência do Superior Tribunal de Justiça em Brasília. A dupla é investigada por suspeita de corrupção. Entre 2012 e 2016, os magistrados teriam beneficiado, através de decisões judiciais, grandes grupos empresariais que eram devedores da União. O esquema ainda envolveria advogados, empresários e outros servidores públicos. Em um escritório de advocacia aqui na capital paulista, os agentes apreenderam R$ 930 mil em espécie. A apuração começou em 2019, a partir de informações da Procuradoria da Fazenda Nacional, que descobriu irregularidades em processos de execuções fiscais. Os investigados podem responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Bom, e o roubo de carros disparou no estado de Minas Gerais no começo desse ano. E a Larissa Pimenta quem explica pra gente. Eliezer estava trabalhando como motorista de aplicativo quando foi abordado. Os bandidos queriam um carro, mas também fizeram um trabalhador de refém por mais de 2 horas. É muito cruel, é muito terror, é muita coisa que eles falam com a gente. Estes 2 trabalhadores também passaram aperto nesta semana. Assim que chegaram na porta da empresa em que trabalham, foram surpreendidos por 2 homens, um deles armado. Os carros das vítimas foram levados e os suspeitos são procurados. O número de furtos e roubos de veículos disparou na capital mineira. Só nos 3 primeiros meses deste ano, mais de 2.200 veículos foram tomados por bandidos. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a média é de 24 carros furtados ou roubados por dia. Com a flexibilização do isolamento social, certamente esse fluxo de pessoas aumentou a oportunidade da prática do delito. De uma certa forma, é até natural que nós percebamos um aumento desses indicadores. Bom, quem tem o celular roubado já nem se preocupa mais com o valor do aparelho, né? O pior é a dor de cabeça das transferências bancárias feitas pelos bandidos. O que dá para fazer, então, para diminuir esses riscos, hein? Se você tivesse o telefone roubado, qual seria a sua primeira preocupação? Os meus contatos, as minhas contas, né? Do pessoal acessar e roubar meu dinheiro. Banco, rede social, WhatsApp, né? Que é comunicação. Perder não só o valor do aparelho, mas também dinheiro por meio de transferências bancárias por causa de aplicativos instalados tem sido um temor de quem mora nas grandes cidades. Em São Paulo, com um roubo de celular a cada 5 minutos, o jeito é tentar prevenir problemas futuros. Algumas empresas oferecem seguro tanto do aparelho quanto de transferências feitas por criminosos. Além de serviços para acessar o celular roubado,
à distância. Além de você conseguir uma reposição numa eventual perda financeira, você consegue controlar remotamente o seu dispositivo e apagar conteúdos que lá estão, você consegue ter a localização dele em tempo real, você consegue tirar uma foto com essa câmera frontal e ver quem está utilizando o seu dispositivo. Outros cuidados também podem ajudar a reduzir os prejuízos em caso de roubo, como bloquear imediatamente o chip do celular e os aplicativos de mensagem. O mais rápido que você puder. Por quê? Porque a hora que você fizer o bloqueio no banco, mesmo ele estando com o seu celular, e se você esquecer de bloquear, sei lá, um WhatsApp, o sistema de SMS, né? Se você não conseguir bloquear isso, ele vai começar a trocar as suas senhas e o token vai chegar lá.